Então, oi pessoal, estamos de volta aqui para mais um Fair Play 92. Não. Precisa cortar não, viu? Vai de novo. Pode continuar? Oi pessoal, estamos aqui com mais um podcast Fair Play. E hoje aqui de novo com meus amigos Tenilson e Greg. E hoje temos duas feras, né? Duas celebridades do esporte Formosa. Hoje nós vamos falar de quê, né, Tenilson? Fala aí. Como é que é? O Greg sabe. Como é que é? Como é que é? Osso, que eu falei osso, né? Eu não sei se os dois têm. Tem osso, por fala, então. Tem osso, né? Tô certo, então. Então, hoje nós vamos falar de artes marciais, né? Especificamente de duas modalidades, né? E estamos aqui com duas feras formosenses, né? E eu quero apresentar os dois aqui. Primeiro, vou apresentar um aqui. Todo mundo já deve conhecer em Formosa. Se não conhece, vai conhecer hoje, através desse podcast aqui. Esse podcast aqui é para dar visibilidade para o esporte formosense, para as feras que nós temos em Formosa. E o primeiro deles, rapaz, é tanta medalha aqui que o Gerson vai mostrar depois. É uma mochila cheia, né, Greg? A sorte que essa mesa aqui é reforçada. Moço, e as medalhinhas não é levinha, não, viu? Então, Maria. Eu vou falar dele. Foi a primeira competição dele nessa modalidade de 2021, né? E ele já tem aqui, já coleciona várias medalhas, foi terceiro no Mundial, né? Nós temos aqui as duas medalhas do Mundial, tem 3 no Brasileiro, que são as principais, né? Fora outras aí que tem vários campeonatos, né? O Whindersson aqui, ele treinou judô com a Natália e agora migrou do judô para o jiu-jitsu, não é isso? Isso, eu treinei judô com o Donizete, na verdade, comecei num projeto quando eu era bem pequeno. Donizete é quase da minha idade. Ele já deu aula pra metade Formosa, já. Né? É bem velho, então, né? O velhinho é casca grossa. Eu comecei com ele, treinei com a Natália também quando eu era criança. E daí, depois da pandemia, eu migrei pro jiu-jitsu. E tá dando certo. Tá dando certo. Tá, parece então, que sim, né? Parece que tá dando certo, né? Então tá aí a primeira fera que eu já apresentei. Vou apresentar a segunda e depois nós vamos continuar o bate-papo, viu, Whindersson? Saber de muitas curiosidades aí. A outra fera, o Whindersson tem 23 anos, né? Essa daí é um pouquinho mais nova. Mas já coleciona muitas medalhas. Ranqueada aí no Brasil, em terceiro lugar no Sub-18, sexto lugar no Sub-21, e ela tem apenas 15 anos. Eu vou falar isso sempre, eu falo na rádio toda hora, eu falo, onde eu for eu falo. Ela tem 15 anos e está já ranqueada em terceiro no Sub-18 e em sexto no Sub-21. É a Mariana Rocha do judô, formosense fera também, né, com várias medalhas também lá em cima da bancada, depois o Gerson vai mostrar. Né? Nessa bancada nós temos aí terceiro no Brasileiro, né? Sub-18, terceiro no Sub-21 também, campeã dos Jogos Escolares de Goiás esse ano, campeã no DF, e aí por aí vai, né, Mariana? A gente, se for falar aqui o quanto de competição que você já competiu e ganhou, e foi terceiro e ganhou pódio, né? Então, Mariana, prazer você aqui, né? Fera de Formosa. O prazer é todo meu. E agradecer, porque a gente precisa dessa visibilidade. E a luta em si aqui no Brasil é bem complicada. Então, só de estar aqui, tendo essa oportunidade, muito grande. Nós vamos bater um papo bem legal, né? Inclusive falando sobre esse fator aí do esporte influenciar as outras pessoas, e aqui em Formosa a gente tem que explorar mais isso. E essa visibilidade, para mim, é importantíssima, né? A gente tem que mostrar os nossos atletas. Tem gente que não conhece vocês. Tem gente que fala quem é o Whindersson, quem é Mariana, né? Então a gente tem que ter isso, e o podcast Fair Play é para isso, né, Greg? Claro, com certeza. Assim, como a gente está trazendo ele, a gente está trazendo pessoas de outras modalidades também, né? Porque, assim, a gente sabe que futsal aqui em Formosa... Tem uma divulgação maior já. Né? Uma divulgação maior, e eu acho que até pela cultura da sociedade, a gente não precisa nem de tanta divulgação. Então, o nosso trabalho aqui é divulgar esses esportes, assim, principalmente individuais, né? Que a parte do patrocínio é mais difícil, né? Do apoio é mais difícil, né? O Tenilson, podcast nosso é para divulgar realmente todas as modalidades. A gente vai tentar trazer, né? Até nós já estamos programando já o xadrez. Então, hoje é artes marciais, né? Hoje é artes marciais. E eu vou falar com merecimento. É um esporte de luta, né? Que é uma luta que vocês são com tatame, lutam, mas são amigos, são atletas, né? E são adversários ali dentro apenas do tatame.
Passou disso, às vezes treina até na mesma academia, né? Treina junto, conversa sobre os adversários. E é uma luta, não é uma coisa, como se diz assim, que vou colocar o meu filho para fazer uma arte marcial e vai sair batendo em todo mundo. Não, tem disciplina, não é isso, né, Mariana? Tem disciplina? É o contrário, se você bater, vai pagar flexão até o braço cair. Não tem isso de bater fora do tatame, não. O Whindersson aqui, eu já conheci ele há algum tempo, né? Eu lembro que eu trabalhava na Ferraz Formosinha e ele trabalhava com o Ivan. Né? E já era desse tamanhozinho, rapaz. Eu buscava ferro lá e já fazia judô. Eu lembro que você fazia judô naquela época. Já fazia. Na verdade, eu sempre fiz judô, né? Vamos aproveitar, Whindersson, vamos aproveitar que o Tenilson já... Eu quero saber de você, né? Você é formosense, né? Pode falar a idade, repetir, que eu já falei, mas você repete. Né? Você fala para mim, quando você se interessou pelo esporte, né? Especificamente o judô, como é que você começou? E aí você vai falando a história pra gente. Certo. Então, a minha história ela começou quando eu era bem novo. Hoje eu tô com 23 anos. Naquela época eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. E eu tinha muita... como é que fala? Dificuldade, né? De fazer amizade e tudo mais. De interagir, né, com as pessoas. E daí a gente era uma família bem pobre e tal. E aí o professor Donizete abriu um projeto... De qual bairro que você... Eu moro lá no setor sul. E o projeto é daquela foto ali? Aquela foto faz parte do projeto? Sim. Olha lá você lá, olha o Whindersson lá. Então, nessa época aí, exatamente, foi quando eu comecei o judô. Aí eu era faixa amarela, já tinha 1 ano mais ou menos treinando. Aí você tinha quantos anos? Aí eu acho que eu tinha 12 anos. Eu acho que eu fui até 13, 14, eu parei, não quis mais, só jogar bola. Daí a gente, por meio desse projeto, né, eu conheci o judô, conheci o Donizete, que foi uma figura muito importante na construção do meu caráter, né, que me deu várias ferramentas para me ser quem eu sou hoje. E daí, através do judô, eu fui me alavancando, né? Então, eu comecei com 8 anos, mais ou menos, não lembro exatamente, no projeto. Ele abriu um projeto num ginásio, lá perto da Escola Maria Alicia. E ali, naquele projeto, ele dava aula de judô e também tinha aula de jiu-jitsu. Então, a gente montava o tatame, né, no meio de semana e desmontava, porque final de semana tinha as aulas de futsal lá. E aí, depois o projeto fechou, né? Ele teve que devolver o espaço, não sei o que aconteceu. E aí, um tempo depois, eu retornei com ele em um outro projeto. Então, daí também está a importância, né, dos projetos sociais que tiram várias pessoas de caminhos errados, da rua e tudo mais. Então, eu sempre me interessei pela arte marcial, justamente porque ali eu tinha alguma coisa para me fazer, né? Sabe que quando a pessoa ela tem uma renda mais baixa, né, não tem muita opção, né? Então, muitas vezes a gente se vê perdido na rua, fazendo... A gente aqui, o podcast é bem interativo. Se quiser alguém falar, a Mariana também. Eu achei interessantíssima essa parte que você falar. O Donizete é uma referência no esporte Formosa, né? Sempre foi. Eu fui aluno dele. E um cara, assim, fantástico, né? Um dos melhores que já tivemos aqui. E eu achei interessante você falar. Você vem de uma classe social mais baixa, né? Onde tem as dificuldades, a gente sabe as dificuldades que as pessoas... A gente sabe, mas a gente nunca viveu assim, né? Uma dificuldade grande, assim, mas quem passa por isso sabe. E o esporte, no caso o judô, veio te ajudar nesse sentido, né? Então era isso, eu queria trazer esse assunto também no podcast, para as pessoas realmente verem a importância que tem o esporte. Entendeu? É isso que... não é da boca para fora. A questão do respeito, e eu li também hoje, antes de vir também, eu pratiquei judô. O judô ele é muito ligado a essa questão do respeito, principalmente, né, com o adversário, o esporte em geral, mas principalmente as lutas marciais. Quando o Tenilson falou do fair play, que os lutadores eles se cumprimentam no final, é o fair play, né, que é o nome do nosso podcast. Esse fair play ele é interessantíssimo, porque... Eu dou exemplo do MMA, né? Pode falar, galera, se vocês quiserem falar. Eu dou exemplo do MMA, que sai porrada, quebra nariz e tudo, e no final todo mundo se cumprimenta. Esse é o espírito. A gente tem que lutar para chegar lá, mas no final todo mundo se respeitando. Né? Eu achei interessante, Whindersson, e aí você continua para mim. Aí você foi em outro projeto, né? Saiu e foi para outro. Então, eu comecei com o Donizete. Depois, o Donizete encerrou essas aulas nesse local, certo? E eu fui treinar com o professor da Mariana,
que é o Sensei Saulo, né, que era lá na academia do Takeo. O Takeo abriu as portas, né, e daí eu comecei a treinar lá, treinei bastante tempo com o professor Saulo, né, e daí depois eu voltei a treinar com o Donizete. Então, acabou que eu sempre estava nesse meio, né, de uma academia para outra, mas sempre treinando. Justamente porque eu ia onde tinha porta aberta, onde tinha oportunidade. E nessa época tinha muitas escolas não falo, muitas academias? Não tinha, mas o judô, ele é muito influente. Eu falo assim, muitas academias meio que para fazer, se quisesse fazer um campeonato municipal, tinha quantidade de... Então, a questão do judô, por ser uma modalidade olímpica, diferente do jiu-jitsu, você tinha muitos projetos e dentro das escolas públicas. Aí eu me lembro, interrompendo vocês aí, eu me lembro acho que antes até da Mariana começar a lutar judô, em 2005, 2003 ali, tinha muita academia aqui, muito assim, tinha umas 8, 5, sei lá, 6, mas eram bem engajadas nas competições, a gente tinha muita competição, a gente já conversou sobre isso. Aí depois houve alguns problemas aí né, pessoais entre as academias, aí acabou não tendo mais, não é isso? Aí agora está nesse problema, nessa problemática que não tem competição. Né, então, eu me lembro de um período que o meu professor falava muito, que tinha várias academias que o judô de Formosa sempre era potência, sempre destacava tudo mais. E aí teve uma época que o judô deu uma parada. Foi isso mesmo. E aí logo, assim, passou um tempo, né, e veio a gente, né? E aí eu competia, os alunos do Sensei Saulo competiam, a Leiliane, a gente sempre ia pra Goiânia, viajava. Você chegou a ganhar um pódio no judô, assim? Então, eu fui em 2018, 2019, eu fui campeão de Brasília do ranking, sub-21 e sênior. Fui campeão regional de judô. Fui para o campeonato brasileiro, né, o Centro-Oeste de judô. Não cheguei a pegar pódio, eu fiquei em 7º lugar. Fui para a seletiva nacional também. O sênior é adulto, né? Sênior é adulto. O índice também é fera no judô, né? Mas o que você acha? Já colocando a Mariana na conversa, eu fico impressionado e às vezes as pessoas ficam achando que eu estou exagerando. Ela tem 15 anos. Ela ganha o sub-18 e compete com o sub-21 e quase ganha. Você acha que isso é uma coisa normal? Então, fala pra mim, você que competiu. É destaque, né? É destaque, não é? Eu cheguei a ver ela lutando já, né? Quando eu tava finalizando ali as minhas participações nos campeonatos de judô, eu acho que ela tava meio que começando, né? Então eu via ela nos campeonatos. E ela sempre destacava bem, ela sempre dava de frente com uma aluna muito forte do professor, muito influente lá de Brasília, que é o professor Robert, da Espaço Marx. Então, e sempre dava as duas na final, e sempre foi pau a pau, sabe? Então, acho que até hoje, né, ela... É que eu falei, eu lutei a Copa Minas no último fim de semana, e aí eu fiquei muito contente, porque... A melhor luta que você fez. Eu me senti melhor, porque às vezes nem é questão de ganhar de Ippon, mas é você se sentir bem na luta, né? E aí foi uma luta muito puxada com ela, a gente voltou a lutar agora, e aí no fim eu consegui o Ippon, que é o ponto máximo. Então a gente vai sentindo essa evolução, campeonato em campeonato, e aí isso é muito gratificante, sabe? E ela é de Brasília, essa. Uhum, é de Brasília. Isso. Pra você ver, duas da região aqui foram lutar lá em Minas e... Em Minas. Eu já lutei esse campeonato também, já lutou a Copa Minas. Eu fiquei em 3º. Na época, eu lutei... Assim, é campeonato forte, né? A gente só luta com o pessoal que tá na seleção, pessoal que tá viajando. Essa Copa Minas é forte, são campeonatos de representação, né? Que você sabe que você vai pegar uma dessas medalhas que ela trouxe aqui do judô, tipo, ela deixa as minhas do judô lá embaixo, porque isso aqui só tem medalha importante. Entendeu? Tipo, no meu período do judô, quando eu fui competir vamos supor, para um nível mais profissional, né? Pegar os campeonatos mais importantes. Eu estava já fazendo 18 anos, estava com 17 para 18 anos. Então, o judô, ele valoriza muito a formação do atleta, né? Então, uma pessoa que começa mais jovem, ela tem mais oportunidades, né? Então, se você entra no judô para competir com 13 anos, né, e dá um segmento, você tem mais chance de ser visto, de ranquear, de aparecer e conseguir algo. Se você já está um pouco mais velho, né, você tem chances, só que é mais difícil. Até mesmo porque o judô, por ser um esporte olímpico, ele é muito valorizado pelos clubes. E os clubes, eles querem pegar as crianças, os jovens, para meio que
como que eu lapidar, falo? Né, isso, lapidar, né? Então, eles vão estar sempre ali de olho nas celebridades mirim, sabe? Então, para quem tem, igual é o caso dela, que já tem uma visibilidade no cenário nacional, com essa idade, a chance de alavancagem dela é muito grande. Então você estava já velhinho, né, no judô, quando começou a despontar. Com 18 anos, velhinho. Já estava velhinho. Passar umas fotos suas ali, Whindersson, vamos... Olha lá. Você conta pra nós aí. Onde? Essa foto é do Mundial, foi em Long Beach, né, na Califórnia, lá na Pirâmide. Quando fala Long Beach, a gente tem aquele filme lá, Miami Beach, né? Mais ou menos no mesmo lugar. Né? É perto. É mais do lado, né? De um lado, Estados Califórnia do Unidos. outro. Foi o campeonato mais importante que eu já disputei até hoje, né? Foi um dos mais difíceis. Foi esse ano. São esses troféus aqui? Ou essas medalhas aqui? Essas duas medalhas. Uma da categoria e a outra do absoluto. Aí pra você disputar essa, você disputou essa primeira aqui. Então, o engraçado, só contar a história dessas medalhas aqui. O engraçado é que pra mim ganhar a primeira medalha, que é a do... Esse cara aí, esse rapaz aí, o australiano, que tá no primeiro lugar, eu perdi pra ele por uma vantagem. E aí eu fiquei em terceiro lugar. Daí eu não tenho a foto do pódio, mas quando foi no absoluto, eu ganhei dele por uma vantagem. Então, tipo, foi empatado. Eu perdi. Jiu-jitsu e judô não tem disputa, né, de terceiro lugar, né? O judô tem. O judô tem? O judô tem. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é assim, se você perder pro campeão, você fica em segundo. Se você perder pro segundo lugar, você fica... Não. O jiu-jitsu é assim, tem duas chaves, né? Aí aqui tem uma semifinal e aqui tem a outra. Cada campeão da semifinal faz a final, certo? Então, cada semifinal vai ter um ganhador e um perdedor. O que perde pro campeão fica em terceiro. E o que perde pro segundo lugar fica em quarto. Mas não tem a luta de terceiro lugar. Não tem. Não. O judô hoje então, em dia tem a pule também, que aí você... Mesmo você perdendo, você desce pra repescagem, você pode fazer tem chance. Você faz até 3 lutas na repescagem e depois você ainda... O que ficou em primeiro, na verdade, ainda não tá em primeiro. Vocês vão fazer mais 3 lutas, vão lutar todos contra todos, pra aí sim sair o primeiro. Aí bem apurado o vencedor, Isso é hein? muito usado pra saber quem vai pras Olimpíadas e tal, pra formar a seleção. E nesse campeonato aí, era só você de brasileiro? Não, o do Mundial. Não. Quantas pessoas foram daqui? Fez uma comitiva e uma turma foi, né? Daqui de Formosa só fui eu. Só ele. Só. Ah, não. Então vocês foram pra São Paulo, que foi uma pra São turma, Paulo né? A gente foi. Eu queria foi mais saber pessoas. o seguinte, esse foi o lugar mais longe que você foi? Foi mais longe. E você teve patrocínio? Eu nunca tinha viajado, consegui bastante ajuda. Aqui em Formosa? Empresários. Se quiser agradecer, pode agradecer eles aí também. Eu tenho sempre contei com a ajuda da Interbrasil, né, que o Vanderlei, ele sempre me apoiou desde quando eu vim do judô, ele sempre me teve comigo, assim. É até engraçado, porque ele me patrocinava, me ajudava sempre, e daí eu parei de competir, eu fiquei 2 anos sem competir, aí o Donizete me resgatou, me levou pra treinar, falou, você vai tomar jeito na sua vida, cara, insistiu você tem com você. talento, não sei o quê, e aí colocou eu pra competir de novo, aí eu fui lá no Vanderlei, né, não tinha dinheiro, não tinha como participar de campeonato. E ele sempre ajudou. E ele me ajudou, Parabéns e até aí, hoje. Interbrasil, então eu queria mandar um agradecimento especial, né, pro Vanderlei da Interbrasil, que tá sempre comigo, e sempre me apoiou, e eu sempre falo pra ele, cara, se você não tivesse me ajudado, talvez não seria quem eu sou hoje. E daí eu puxo, né, para as grandes empresas, né, porque eu vejo que Formosa é uma cidade que tem um potencial. Tem potencial. Né? E muitas vezes você não consegue organizar um evento, não consegue um patrocínio, né? Igual até quando vocês foram na rádio lá em entrevista, eu acho que eu até falei nas 2 entrevistas. Igual a gente está numa cidade menor, que não tem muito apoio, vocês estão competindo, acaba saindo atrás de quem já está em grandes clubes, né? Porque, vamos supor, você classifica para o Mundial, você não tem a certeza se você vai, se você não vai. Você está treinando ali, mas você não sabe se vai ter a verba para viajar. Aí você pega um atleta que está no Minas, um time grande, ele está ali só para treinar. Ele sabe que vai viajar e vai competir. Então a cabeça dele tá vazia. Ele não precisa preocupar com isso, na verdade. Ele só preocupa só com o treinamento. Claro, né? Às vezes você consegue a verba ali dias antes do campeonato, você tá correndo. Eu conquistei a vaga pro Brasileiro Sub-21. E aí eles avisaram
na terça-feira, 4 da tarde. E eu precisava confirmar até quarta-feira, 8 da manhã. Ou seja, eu tinha que comprar passagem em menos de 24 horas. Não, é passagem, aí eu não fui. hotel... Eu não vou. No caso, vai acontecer semana que vem. Eu tive que entregar a vaga. Porque... Em cima da hora. Menos de 24 horas para comprar uma passagem, estava saindo quase 2.000. E eu tinha que comprar para mim e para o meu professor. Então... Não, é por isso que eu falo. Mesmo quando tem um prazo maior, você vai treinar com a cabeça assim. Não, eu tô treinando aqui, mas não tenho nem a certeza se eu vou competir, né? Então, já acaba saindo em desvantagem com outro atleta que tá no Minas, que tá num, sei lá, um time de São Paulo lá, alguma coisa assim. É diferente, né? E a Mariana vai falar sobre isso. Ela competiu lá no Minas, né? E o Minas tem... É igual você falou, quando você luta por um clube, né? O Whindersson também sabe disso, né? Você tem tudo já, né? A passagem, tudo paga. Você tá ali pra treinar, já tá tudo, só tá pra treinar. Então, claro. É um suporte, né? Você pensa você fica assim, até melhor, né? Mentalmente, porque... Agora eu vou acordar, eu vou seguir minha dieta, daqui a pouco eu vou fazer minha preparação física, fazer o treino técnico, depois eu vou na fisioterapia tratar da minha lesão, depois eu vou descansar, vou treinar de novo. Aqui não, aqui você não vai, você vai dormir pensando, como é que eu vou pra competição? É o que eu tô falando, primeiro a desvantagem tu fica na é pressão, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir patrocínio? Aí depois tu fica naquela coisa, machuquei, e agora? Como é que eu faço? Pra tratar, né? Porque preciso de dar suporte total, exatamente. Né? E aí, se você precisa de um nutricionista, você tem que correr atrás de um patrocínio. Se você precisa de um fisioterapeuta, você tem que... Tudo, né? E tudo é gasto, né? Tudo é gasto. O cara que tá lá, ele acorda, ele respira aquilo, pô, agora eu vou tomar café, vou fazer minha preparação física, vou tratar minha lesão ali com o meu fisioterapeuta. Então, tipo, mas a academia você uma tem, discrepância. Né? Você tem academia pra poder treinar? Nossa, a academia é o que mais tem aqui. Não, então, eles te dão o espaço para você treinar ou você tem que pagar? Ou eles te dão um patrocínio para você treinar na academia? Na academia? Então, eu sou personal, né? Então já... Então, eu tenho um espaço para me treinar. Você tá lá na... Eu dou aula de crossfit na Triunfo e dou aula de personal na Evolve. Inclusive, a André veio aqui, né? No podcast aqui com a gente. E, assim, conta para nós, assim, né? Você sair daqui para os Estados Unidos, né? Um sonho, né? Lutar do Mundial do Jiu-Jitsu. Tirou o passaporte? Eu nunca não tenho passaporte ainda, Tenilson. O que aconteceu? O passo a passo? Porque... Então, é uma história que ela é mais longa do que parece. Porque ano passado eu fiquei terceiro no Brasileiro. E aí eu consegui, tipo, uma oportunidade da equipe para me dar uma estadia lá. Então, você medalhou no Brasileiro, a gente vai te dar um lugar para você ficar aqui no Mundial. Mas só isso. Só isso. Então, tipo, eu podia ir para competir, mas eu tinha que pagar a viagem. Deram a vaga. E daí eu fui atrás dos patrocinadores e tal, conseguimos fazer rifa ano passado. Paguei o passaporte, tirei o visto, tudo para ir no ano passado. Só que daí teve eleição, a passagem estava R$7.000, né? Caro. Então o dólar estava lá em cima, não deu para ir. Mas daí o que aconteceu? Esse ano, lá em janeiro, eu já estava planejando. Pô, esse ano eu vou, porque eu já tenho um passaporte, já tenho um visto, é só comprar passagem e ir. Já estava mais organizado. Então a gente se organizou, fez rifa. Mas aí teve que conquistar a vaga de novo, né? Então, é porque a equipe, ela dá o suporte para você. A minha equipe, pelo menos, ela é muito boa, ela me dá um suporte muito grande. Mas eu tenho que aparecer. A equipe que você fala é quem? A minha equipe é Checkmate. É porque no Jiu-Jitsu você tem várias equipes que estão credenciadas, né, na federação. Então você vai competir pela sua equipe. A equipe lá na Federação de Brasília? Não, essa confederação aqui é a Confederação Brasileira. Mas aqui em Formal você treina com o Jackson e a Natália. Esse pessoal aqui que está na foto aqui, é da sua equipe? Sim. É o professor Jackson que está ali, o professor Funchal e o professor Arley, que são os meus atuais professores, né? Faltou o Donizete aí. E nessa foto aqui? Aí é o pessoal da Brasil Combate, que eu consegui o patrocínio lá nos Estados Unidos. Então, lá você conseguiu patrocínio com consegui um patrocínio de acessório, de kimono, de roupa. Então, eu desci do pódio, o Fabrício estava lá, eu cheguei lá, troquei uma ideia com ele, contei minha história para ele, situação. E ele sempre ajuda vários atletas, patrocina, e me deu uma oportunidade. E como é que o formosense chega lá e o pessoal... Como é que faz? Você fala que é de Formosa? Trata bem, o cara fala assim, pô, aqui é fera. Eu falo. Deve ser um orgulho, né? Você leva essas medalhas tudo na bagagem e aí como é que fez na alfândega? Não leva porque é pesada a bagagem, né? Vai dar um desvio na boca. Mas na hora de voltar pesou, viu? Porque olha o peso dessas bitelas aqui, olha o tamanho. Pô, mas assim...
esse cara aí, o Fabrício, ele é lá do Rio. Fabrício é o primeiro da esquerda lá. Não, é o do meio, que tá do meu lado. Isso. Ele é do Rio, né? Então a fábrica fica lá no Rio e tal. E ele incentiva vários atletas brasileiros do jiu-jitsu, né? A marca Brasil Combate ela é bem conhecida no Brasil todo. Então ele sempre pega os talentos. Então, ele gosta do jiu-jitsu. Ele deve ser atleta, já foi atleta de jiu-jitsu. Sim, ele luta, né? Ele não luta, né? Mas Grace já, né? Lutou com a família Grace. Eu lutei com a família Grace lá no Pós, tá? Não cheguei a lutar, né? Mas a gente tava na mesma chave. Junto ali. Então, tava todo mundo lá, pô. E esses caras, eles incentivam muito, né? Então, eu desci do pódio e tal, e aí ele tava lá, tem uns stands. Aí eu cheguei lá, como sempre faz, como a gente faz pra pedir patrocínio. A gente chega no cara e fala, ó, minha história é isso, se você puder me ajudar, né? E ele foi, abraçou a causa, a gente fechou um contrato de 1 ano, e daí ele manda kimono pra mim, manda acessório, camiseta, hash guard que eu preciso pra treinar. Essa não é dele, né? Essa aqui é da Brasil Combate. Brasil Combate, é mesmo. Então o cara já veio fazendo a propaganda aí, tá certeza. Certo. E daí é assim que a gente começa, a gente consegue alguma coisa, kimono, roupa, hash guard, e daí a gente vai Ainda bem que tem essas pessoas aí que gostam do esporte, né, que fazem esses patrocínios aí, né. Claro que ele faz a propaganda, mas se ele não quisesse também, né, Tenilson, é igual a nossa liga lá, se não quiser patrocinar, a gente tava sem liga aí, mas a galera gosta e tem visibilidade, né? Se for uma coisa bem feita, tem aquela coisa, é muito fácil você pegar um atleta pronto e botar sua marca nele. Exatamente. Difícil é você pegar alguém que está começando agora e incentivar, né? Por isso que eu falo assim, né? E não é recado para ninguém, mas o poder público, ele tem que abraçar, principalmente no início, os projetos que você falou, do projeto que você começou. A gente tem que ter isso. Tem que ter... os projetos sociais o start, do né, Estado, para quem está começando. Tem que ter um start para iniciar, né, as coisas, entendeu? E aí vai ter os exemplos, como você, né? Aí faz um evento, ó, vem você dar exemplo, vem ela para dar exemplo. Então os jovens, as crianças vão abraçar e vão se espelhar em vocês. Não, talvez vocês não tenham essa noção, mas apesar da idade de vocês, né? A Mariana, então, é novinha, né? Mas você tem 23, e da onde você saiu, os colegas, os amigos, você deve ser uma liderança positiva. Quando você chega no tatame, como é que fala? No estúdio não, é no... Tatame. Não, mas na academia. Para treinar, o pessoal já falou, chegou o índice lá, chegou... Não, sim, a gente vira referência, né? É isso? Então, referência para uma coisa positiva, né? Então, quem tá te vendo ali, quem tá te seguindo, tá vendo que com esforço, com dedicação, com treino, você consegue, né? Isso reflete lá fora na vida, não só no esporte. Então, isso não é educação, Whindersson? Você sabe que o esporte é isso. A pessoa, ela se sente representada. Por exemplo, eu quero passar num concurso. O que eu tenho que fazer? Treinar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um foco. Exatamente. E é isso que o esporte mostra para as pessoas, que os grandes atletas, eles estão aí para influenciar as pessoas positivamente, né? Eles mostram que o caminho ele não é fácil, mas que não é impossível, que se você tiver um treino, uma dedicação, um foco, um objetivo, e você for firme nele, você consegue chegar. E eu acho muito interessante um cara de 23 anos, Tenilson, falar tudo isso que a gente já sempre fala, né? E às vezes a gente fala e não entra na cabeça das pessoas. Ele é prova escrita, né, dos fatos, né, de realidade. Que a vida dele esportiva é a realidade. Véio. Mas aí o que acontece? Aí vocês vão concordar ou discordar. Você espelhava em alguém quando você começou? Donizete. Então, quando eu comecei, era muito engraçado. Porque o pessoal... Eu não conhecia quase ninguém, né? Aí o pessoal chegava assim, tava nos eventos, falava, que tal fulano, aquilo. Aí eu falava assim, quem é? O povo falava assim, você não conhece, pô, o cara é o melhor do mundo, sabe? E, tipo, pra mim, o cara que era melhor do mundo não era a pessoa mais importante pra mim, sabe? Pra mim, as pessoas que me inspiravam, que me incentivavam, era quem tava ali ao meu redor. Ao lado a lado. Né? Era meu professor, que tava me mostrando um caminho diferente de vida. Era o meu colega que eu conhecia, né? Então, a gente influencia muito quem tá perto da gente. Né? Eu conhecia o cara e o cara tava disputando, eu ficava feliz por ele e eu me espelhava nele. Falava assim, pô, um dia eu Você tá vendo o quanto que é importante a figura do professor, né? E já aconteceu, assim, de um dia você tá
véspera de uma competição importante, e os amigos falam assim, não, vamos pra festa e tal, e depois você vai pra essa luta, e aí, você já teve algum momento assim? Sempre acontece, cara. E aí, vai pra festa e depois pra luta? Tem que ser depois, né? É aquela coisa, pensa, o cara é pobre, vem de uma família humilde, nunca viajou, nunca foi pra praia, aí vai pra competir. Então, a primeira viagem que você fez longe mesmo assim, já foi direto pra Miami? Não, no início. No Brasil, acho que ele já viajou o Brasil todo. Eu já competi Goiás, Brasília, já competi em Santa Catarina. Santa Catarina já é longe. Fortaleza. Assim, eu viajei pra Brasília, pô, eu viajei pra Brasília, mas nem tem nada. E o esporte tá te dando... já hoje você vive do esporte? Não. Não especificamente do jiu-jitsu, mas você trabalha com personal, sim, essas coisas, né? Eu trabalho com esporte, né? De modo geral. De alguma forma te direcionou. Exatamente. E faz faculdade também na área, né? Eu sou formado em educação física, né? Então, minha vida toda ela foi guiada pelo esporte, porque eu entrei na faculdade para mim poder competir, porque tinha os jogos escolares, né? Que ela sabe como que é. E daí eu, fiz 18, tal, não tinha mais jogos escolares para mim, pô. E eu queria competir em jogos. Porque jogos é assim, pô, os caras pagam tudo. Paga tudo. Então, jogos é farra. Tu vai para um estado e tudo fica pago. Lá uma semana com tudo pago. Então, é uma mini Olimpíada. É a fase da vida que você não esquece nunca, né? Não, tem certeza que você tem memórias aí não da luta, mas do que você viveu nesse percurso de ir pro lugar, de ficar lá, né? Mas isso aí vai muito do que ele falou, que ele começou no esporte, foi porque ele não tinha essa abertura para amizade. Então, às vezes, não é só a causa social, assim, de uma pessoa humilde, que para tirar coisa ruim da cabeça de uma criança humilde, às vezes não é nem questão de classe social. Sim, porque uma pessoa que é uma classe alta, uma classe média alta, às vezes tem coisa na cabeça também que o esporte pode vir para criar vínculo de amizade. Eles são ciclos, né? As pessoas que estão ao seu redor, né? É o que eu sempre falo, assim, igual a gente joga bola que é peladeiro e tudo, as amizades que eu tenho em Formosa, tem 9 anos que eu moro aqui. Mas é do futebol. As amizades que eu fiz em Formosa foi porque um cara me chamou pra jogar uma bola, eu falei, então, esse vínculo de amizade. Porque 90% das pessoas que 90, 70, 80% não sei que praticam judô, jiu-jitsu, não vai virar profissional. Também o futebol também não. Às vezes tá ali. Futebol também Do futebol até menos, mas falo assim. Mas às vezes tá ali para praticar um esporte pela saúde, mas acaba criando esse vínculo de amizade ali. Sim. Entendeu? Então não é a classe social assim que determina. Sim. E a questão dessa parada de classe social, ela influencia muito também. Por exemplo, a pessoa se interessa, o adolescente ele se interessa porque também ele tem a oportunidade de viver experiências que ele nunca viveria fora daquilo. Por exemplo, um cara que vem de uma classe mais baixa, né? E ele, por meio de um projeto, por meio da escola, esses jogos escolares, esses jogos que levam você para um outro ambiente, conhece culturas diferentes, pessoas diferentes, isso acaba mudando um pouco a sua cabeça, o seu modo de ver, né? Porque eu lembro que eu viajava... E eu olhava assim e via, porra, como o Brasil é grande, como tem tanta coisa que eu não conheço, abre. E aí eu fui para os Estados Unidos e eu ficava pensando assim, porra, quando é que eu ia, ver essas pessoas, conhecer tanta coisa diferente. O esporte trouxe. E tudo que o mundo tem para oferecer, né? E isso o esporte te proporciona, né? Isso tudo você com 23, né? Eu vou colocar a Mariana na conversa. E eu vou pedir para ela também, igual você, Wilson, se apresentar, né? Professor? Uma historinha bem pequena, né? Que você tem 15 anos, né, Mariana? Só pedir para o Wilson mostrar aqui as medalhas que são mais importantes para ele aqui e a gente passar para a Mariana. Então... Você tem, eu tô vendo que tem 5 aqui, mais 4 ali, mais uma sacola embaixo da mesa. É porque eu competi judô, certo? Então, acumulava alguns títulos do judô e tal, mas quando entrou a pandemia, eu parei, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de faixa preta, peguei faixa preta de judô, e daí eu parei de competir judô. Daí, quando eu retornei, retornou da pandemia, né, na verdade... Eu tava treinando jiu-jitsu, eu falei, agora eu vou competir jiu-jitsu, então, porque eu quero lutar e vou dar seguimento na algum... Só recapitulando, então você mudou do judô pro jiu-jitsu por essa dificuldade do ranking, igual você falou. Pela idade, visibilidade era nas pessoas mais jovens, que estavam bem ranqueadas. Sim. E como você já estava no adulto... Você migrou.
migrou pro jiu-jitsu. E daí eu comecei em 2021, e eu acredito que foi... Aí eu comecei a lutar, né? Eu lutei o AJP, que é essas medalhas aqui do AJP. Daí fui pro Grande Slam lá no Rio, fiquei terceiro, né? Daí depois eu lutei o brasileiro, né? No 2022. Fiquei... Essa aqui é 23. É 23. Essas aqui, ó. 2022. Aí eu lutei o brasileiro, fiquei em terceiro no brasileiro, na categoria e no absoluto. Daí foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Mundial. Fui correr atrás de visto e tal, não consegui ir. Aí, beleza. Aí esse ano eu retornei, voltei, lutei o brasileiro de novo, que fiquei em terceiro na categoria, terceiro no absoluto também. E daí eu viajei para o Mundial, lutei o Mundial, fiquei em terceiro no Mundial na categoria. Então a categoria também é por peso no jiu-jitsu? A categoria no jiu-jitsu é a faixa e o peso. Então, para o pessoal entender, o absoluto é todo mundo. Mas todos de todas as faixas? Não. Absoluto da marrom. Da faixa marrom. E essas medalhas minhas são da faixa marrom. Mas acima da sua ainda tem categoria mais pesada? Tem. Eu lutei na faixa marrom até 100 quilos. Né? Daí depois tem acima de 100 quilos. Aí acima de 100 quilos é absoluto? Não. É assim, você tem a categoria... né, dividido por peso. Por peso. Absoluto é... Então, assim, acima de 100 quilos, tem mais quantas, assim? Até 105? Não, depois de 100 é acima de 100. Acima de 100. Aí todo mundo que é acima de 100 é uma categoria. Aí você vai lutar, se você for pegar pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar, de qualquer categoria, você pode lutar absoluto. Aí o absoluto entra todos que se inscrevem. Pesos, né? Todos que ficarem terceiro em na primeiro, mesma segundo, faixa, terceiro. só que de todos os pesos. Entendeu? E resumindo, é mais difícil do que o outro. É isso, né? É mais difícil do que o principal. Mais difícil. É porque só vai ter... vai estar pegar, selecionado, só vai ter os melhores. Só vai estar os melhores, é só os três primeiros de cada categoria, né? Exatamente. E ainda pega o peso acima, que também dificulta um pouco mais, né? O mais pesado, né? E às vezes nem é o mais pesado, cara, que eu vou falar pra você, que os mais leves são os que mais me dão trabalho. As técnicas, os caras são lisos, velho. E aí é onde eu vou chegar, na Mariana, aí daqui a pouco. Porque eu falo assim, jiu-jitsu nem conta nem tanto peso. Eu tava até conversando com os meninos aqui mais cedo, eu fiz 4 meses de jiu-jitsu quando eu tinha uns 13 anos, 12 anos, e eu chamei um amigo meu pra treinar comigo, eu parei, ele continuou, hoje ele é faixa preta. Aí, assim, uns 10 anos atrás, a gente tava brincando lá na grama, a gente foi dar um rola lá pra brincar, tipo assim... Eu peso 120 quilos, ele pesa 80. Rapaz, eu fiz tanta força que eu perdi as forças, ele me deu um triângulo lá, me estrangulou. A técnica, né? Usa mais a força do outro. Eu fazia força. O meu professor, ele tá pesando 70 quilos. O cara parece um sabonete, velho. Escorrega, você não se encontra, velho. Né? É difícil. O cara, quando ele sabe mexer, ele mexe na hora certa, faz o movimento certo e aí não tira pra nada. Os caras que... tem um ditado que fala assim, que se você treinar igual um marombeiro, você vai apanhar igual um marombeiro. É verdade. Então tá aí, né? Falamos aí com o Whindersson, né? A gente vai continuar falando com ele aqui, né? Vamos continuar aí interagindo, mas eu quero que a Mariana se apresente também. Deve ter começado a lutar com 2 anos, né? Não, eu comecei no esporte, assim, foi com cavalo, porque meu pai sempre amou cavalo. Meu amigo Ricardo. Inclusive, teve um rapaz que outro dia parou a gente, você lembra, pessoal, lá na praça da prefeitura? Mostrou uma foto sua em cima de um cavalo, disse que é padrinho seu. O Bomba. Ele mesmo. Eu, com 2 meses, eu andava a cavalo já. Andava não, né? Ficava no cavalo. Lá, equilibrando. E aí, depois eu fui pro balé. Minha mãe insistiu. Eu fiz 2 anos de balé forçado. Não era o que eu queria. Com aquela cara, né? Com aquela cara. Não, as fotos são lindas. Aí, eu fiz piano. Gostei do piano. Só que aí, chegou um momento que eu escolhi o judô. Aí, eu fiz... Com quantos anos o judô? 5 anos. 5 anos. Mas você entrou no judô por alguma amiga... Que chamou. Eu passei em frente à academia de judô. E viu todo mundo com kimono bonitinho. Não, eu vi o banner da minha sensei que ela tinha ganhado o regional. Aí eu abri a porta do carro e saí, na rua, assim, em movimento. Aí meu pai saiu correndo atrás de mim. Eu falei, pai, eu quero fazer isso aqui. Aí ele, menina, tá doido? Como é que você faz isso? Despertou porque você viu a Leiliane, minha sensei. Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui, pai. Aí ele, não, menina, vamos lá pro carro. Não. Aí eu experimentei jiu-jitsu também. Pai, não é isso aqui que eu quero aquele lá que eu vi na foto. Aí ele falou, tá, vamos fazer então uma aula de judô. Aí ele me levou lá e aí eu... Naquela academia, você tá lá desde então? Não, era na UFM. Aí depois que a gente migrou... Era no do Takeu. Isso. O Saulo então começou lá.
Depois ele mudou pra cá, ou era o Takeu, o professor? Não, era o Saulo. Era o Saulo, né? A academia era do Takeu. E o Saulo trabalhava lá. E o Saulo era professor da academia. Sim. Daí depois ele saiu da academia e montou o Dojo União, Isso. Que é a academia que ele dá aula. Vai rolando as fotos ali da Mariana, já competindo. Pode contar na sua história aí. Aí vai continuando, a gente vai só passando ali as fotos. Aí, depois disso, eu continuei no judô e no balé. Aí chegou um momento que eu falei, mãe... você fazia judô e balé, então? Judô e balé. Só que pra ir pro balé, era uma choradeira. Era assim, não, esse negócio de coque. Aí, eu lembro, era 2 vezes na semana eu chorando de tarde. A moça tentando me pegar, a minha babá. Não, vamos agora, Mariana. Aí chegou... Na minha última apresentação, eu cheguei no camarim e falei assim, professora, tem uma novidade. Ela, que é? Toda animada. É minha última apresentação de balé. Ela, uau. E você era feira no balé também? Não, eu era muito ruim. Você não tinha nem falado com seu pai nem com sua mãe. Você que tomou decisão. Eu tava especulando com eles, mas eu falei, é minha última. Eu decidi. E eu falei com minhas amigas, ela, por que você tá feliz? Não, é a minha última, gente. Aí minha mãe tirou todas as fotos que ela queria. Eu falei, pronto, fez o que você queria, agora já é minha montou vez. seu álbum, minhas fotinhas de balé? Tanto que na entrada da minha casa é minha foto de balé. Só que... Realizou o sonho da mãe, agora eu vou pro meu sonho. Então, tem a minha irmãzinha pequenininha, mas ela nunca quis fazer balé. Nunca já tá no judô. Ela já entrou no judô. Eu falei, você vai entrar no judô. Ela fez 1 ano e meio. Um ano e meio tava no judô. Mas hoje ela tem quantos anos? Hoje ela tem 9. E faz judô também? Faz, tá competindo. 1 ano e meio também. ela já começava a praticar? Em casa, aí depois eu coloquei ela na academia. Dela, né? Não. Vem cá, deixa eu te ensinar o golpe. A queda que eu aprendi hoje aqui. Eu acho que vou treinar com você aqui. Então você começou mesmo com 5. 5. Aí eu continuei nesses 2. Depois eu decidi que era só o judô, porque eu tinha que segmentar, né? Escolher o que eu queria. E aí a gente continuou, todo mundo sempre com medo. Escola, como é que você vai fazer com a escola? Porque eu viajo... Esse último semestre, se eu fiquei mais de 1 mês na escola, foi muito. Porque eu viajei todas as semanas. Tá viajando demais, né? Mas eu quero saber quando foi que você viu que tinha... A primeira competição que você viu assim, eu sou pro judô mesmo. Que despertou assim que o Saulo foi participando e foi vendo que era bom, porque também a gente tem que ter um pouco de talento também, né? Eu acho que você tem esse talento também para isso. Acho que assim, o que é legal é que eu nunca fui cobrada, então eu que fui despertando isso. E aí a gente sempre gostou de assistir MMA, e aí eu fui despertando essa parte da competição. Mas acho que não teve um momento que eu falei, quero competir, eu só fui indo. Foi indo, né? Eu lembro que em 2019, eu estava falando da entrevista que a gente fez, você tinha 13. Isso. Você tinha acabado de ser... 12. Acho que 12. 12, terceiro lugar no escolar, alguma coisa assim. Aquela da rádio, aquele dia? Em 2019. Acho que a primeira vez foi quando eu fui campeã regional, tanto que eu acho que você tava, não tava? E aí foi o momento que eu falei, não, agora eu quero viajar. Mas eu nunca fui competir, porque tem gente que vai competir só pra viajar. Eu sempre fui com a noção de que eu quero era lutar. assim, eu ia só pra viajar. Só pra viajar. Mas assim, até o Whindersson pode entrar nessa pergunta. As primeiras competições, você já ganhava os primeiros pódios, as primeiras colocações, ou vocês começaram de baixo ali, pegando a experiência nos primeiros campeonatos? Perderam muito, não chegaram em pódio, já chegou... O primeiro já foi segundo, terceiro. É que eu comecei muito pequena, então era em Brasília. Aí não era assim, aquela coisa. Eu tenho foto, tanto que a minha prima fazia judô comigo. Então era sempre ou eu ou ela, ou eu ou ela. Mas sempre no pódio, porque Brasília é menor, né? Aí a minha primeira competição grande foi o regional em 2019. E aí eu me surpreendi, porque eu fiquei em primeiro e eu falei, caraca, porque eu nem tinha noção dessa coisa de viajar pra competir. Assim, então foi a primeira competição que você pôde perceber que tinha o nível das outras atletas. Eu falei, isso é diferente, hein? Aí você ganhou, gostando. Aí você ganhou e falou, eu sou foda mesmo. Porque... Não, tem muito a aprender ainda. Essa é boa, Greg. E aí você foi, a partir de 2019, então, que foi intensificando o treino, começou a fazer, focar mais dieta, tudo, nutricionista, até psicólogo. Eu sempre tive muita dificuldade com a alimentação, porque eu fui intolerante à lactose 100% até os 2 anos de idade. E aí, quando eu descobri que existia leite, eu nunca parei. Então, eu sempre comi chocolate, besteira. Aí, quando eu comecei a ter que bater peso, com os meus 12 anos, eu falei, eita, papai, acho que a gente vai ter que procurar um psicólogo e um nutricionista, né?
Aí, mas nunca foi tão difícil, porque a gente sempre, como era muito criança, a gente sempre se manteve numa categoria muito parecida com o que eu peso. Aí eu comecei com essa questão do nutricionista e foi muito importante porque eu comecei a gostar dessa questão de balancear a dieta, tanto que é uma das minhas faculdades que eu penso, né, que é a nutrição. Então... E eu acho que isso é muito legal, porque eu influenciei a casa inteira. Então, eu falei assim, gente, a gente tem que tirar esse negócio de chocolate, porque no início essa tentação é difícil, né? Hoje em dia, não. Eu vejo todo mundo comendo, a gente vai na sorveteria, eu bebo uma água quando eu tenho que bater peso. Então, o Whindersson também entra na conversa. A família, então, os pais te ajudaram, né, a Mariana? O Ricardo sempre te ajudaram. Só que eles também não achavam que ia virar sério assim, né? Eu não sei se eles achavam. Eu achava que eles achavam. Aí eu não tenho certeza. Mas pro pai, eu acho que o pai e a mãe sempre quer empurrar ela pra cima e tá... Não, eu brinquei nesse campeonato dela. Agora eu sou foda brincando, mas foi nesse campeonato então que você falou assim, não, é isso que eu quero. Isso. Vi meu nível, que agora deu pra me sentir o nível, né? Assim, acho que essa coisa de competir, minha mãe nunca quis. Meu pai sempre gostou, minha mãe nunca quis deixar. É isso que eu quero saber também de você. Mas, tanto que a minha irmã, já que eu tô falando dela, minha mãe não quer deixar. Aí eu vou levando ela de pouquinho comigo, mas ela falou, não, deixa só a Mari. Porque ela sabe, eu chego toda arrebentada, toda quebrada, e ela não é legal com a mãe. E a rotina, né, Maria, dos treinos é muito puxada. Acorda 5 horas da manhã. Né? Quando eu... Teve um tempo atrás que eu pensei em parar com o judô, porque estava muito complicado, não questão de pódio, porque pódio a gente consegue chegar. Questão de gastos, eu fui para a Polônia mês retrasado. E fez aquela vaquinha, né? E os gastos foram gigantes. Eu parei e pensei, será que isso está compensando? Foi um momento ali que eu fiquei meio indecisa. E aí minha mãe falou, aí ela chegou e falou, Mariana, acho que você não está pensando bem. Ela falou bem assim, você não tem amigos, Mariana, você só tem amigo no judô. Você não gosta de ir pra festa, você só treina. Se você parar de fazer judô, você vai fazer o quê? Você vai entrar em depressão. Ela falou, não, vai treinar, vai ocupar sua cabeça. Então, aí acho que foi um momento que ela percebeu que é o que eu gosto, e aí sim ela... Aí veio a força maior, né? Mas assim, acho que quem fez ela deixar foram os meus avós. Porque eles sempre ali, eles assistem as minhas lutas inteiras, passam um fim de semana assistindo. Então, acho que a família foi muito importante, sabe? Foi importante. No seu caso também, porque assim, a gente vê, principalmente em situação de classe inferior, né? Luta, principalmente, que não tem que nem no futebol, o cara fica milionário em um tempo menor, né? A luta não é assim, né? Não. Então, assim, às vezes eu acho que o pai, às vezes, vai trabalhar. E essas competições não tem premiação em dinheiro, tem? Ah, não, a sua tem, eu vi as fotos lá. Tem. Dependendo a da Mariana aqui ainda não, né? Só bolsa. Só bolsa, né? Então, no meu caso, já foi um pouco mais diferente, porque a minha mãe só queria que eu fosse fazer alguma coisa. Então, daquele jeito. Que não seja uma coisa vai fazer alguma coisa. Vai ser preguiçosa, vai lá, vai lutar. Aí, quando tinha os campeonatos, aí o campeonato era, tipo, baratinho ainda. Aqui em Brasília, em Formosa, o professor levava no ônibus. Aí minha mãe falava assim, não tem dinheiro não, cara. Se você quiser competir, você vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai, né? Porque não tinha condição, cara. Aí, eu lembro, eu sempre teve vezes que eu sair pedindo emprego pros outros, assim, tipo, deixa eu fazer alguma coisa aqui pra você, e você paga a minha inscrição. E o Ivan foi um que abriu as portas pra você? O Ivan foi um dos caras que eu cheguei na serralheria, era um molequinho. Eu lembro, sei lá, porque era pequenininho mesmo. Chegava lá pra pegar material, pegava errado, tinha que voltar pra devolver, você lembra? Lembro. Aí, teve uma época que eu fui na serralheria, eu saía assim, ó, de porta em porta. Eu pegava as avenidas, e eu falava assim, ó, essa avenida aqui tem 20 lojas, eu vou em cada uma delas. E eu levava as medalhas que eu tinha, e cada loja que eu ia, eu mostrava a medalha e falava, ó, vai ter um campeonato ali, tal, e eu preciso de ajuda pra competir. Batalha, né? Eu te falava. E aí os caras iam, tipo, me dando alguma coisa. E aí foi assim que eu conheci o Vanderlei, da Interbrasil, né? Eu lembro que eu cheguei lá na porta dele, falei, pedi pra falar com o dono, não conhecia. Aí eu vi uma empresona grande, assim, bonita. Eu falei, essa empresa aqui, o cara deve ter dinheiro. Eu vou lá falar com ele. Aí cheguei lá, a recepcionista me atendeu. Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 12 anos. 12? Molequinho. E aí eu cheguei nele, e ele me recepcionou. Aí eu cheguei lá no escritório dele, bonitão assim, tal, uma sala cheia de coisa do Internacional, que ele é fãzaço.
E aí falei pra ele, e ele olhou pra mim assim e falou, bate, não sei o quê. Aí você quer competir e tal, e ele gostava de esporte pra caramba. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai lá embaixo, vai limpar o jardim da loja, e aí quando você terminar, você sobe aqui que eu vou pagar a inscrição. E aí foi assim que começou. Quando eu ia competir, eu ia lá nele, aí eu limpava o jardim pra ele. Bacana, e né? Ele pagava a inscrição pra mim. Muito bom. Aí depois de muita coisa, aí eu consegui patrocinador, assim, como nutricionista, por exemplo, o Kaique Nutri, ele me faz minha dieta já tem 2 anos e meio, 3 anos. Então, aí você divulga ele. O Alan, da Body Fit, ele me patrocina com suplementação, tudo mais. Mas, assim, foram coisas que, pra mim, foram sendo construídas devagarzinho, sabe? Muito bacana. Aí, hoje, eu tenho todo esse suporte de alimentação, já tem uma estrutura, nutricionista. Né? Já criou uma estrutura. No caso, a Mariana, a gente acompanhou, né, Tenilson? Teve que fazer essa vaquinha agora, porque foi a viagem mais longa, né? Foi pra Polônia, né? Foi. Qual foi o valor, Mariana? A passagem foi 14 mil. Tudo, sim, mais ou Só menos. a passagem? A passagem... 14? Aham. E Nossa aí... Senhora. A inscrição, a CBJ não pagou, a Confederação Brasileira não pagou. Então, mais inscrição ficou 6 mil. Nossa. E a alimentação, que eu puxei. Então foi por isso que você ficou assim meio pensando, que foi um custo muito alto, né? Muito alto. E a correria, você querendo treinar e tendo que pensar em como é que eu vou correr atrás do dinheiro. Que a gente falou, E aí, semana de provas, assim... Graças a Deus, muitos amigos ajudaram, amigos da família, o pessoal, muita gente formosa se mobilizou, sabe? Ajudou bastante. O Colégio Visão, né? Mas é um custo muito alto, né? Por volta de 30 mil reais, é muito dinheiro. Mas você faria de novo? Você acha que foi proveitoso? Com certeza. Um crescimento tanto pessoal quanto dentro do esporte, porque eu comecei a ser vista no Brasil a partir dessa viagem. Tanto que os senseis começam a vir falar com a gente, essas coisas a partir dessa viagem. Você tem alguma coisa que você ganha, né? Além dos treinamentos, né? Certeza. Essa relação que você consegue ter. E aí você vai falar que já teve conversa de você ir treinar em outro lugar, né? Assim, essa questão... Eu quero continuar treinando em Formosa, mas a estrutura não me permite. Porque Formosa é uma cidade muito boa, é perto de Brasília, é tudo que eu consigo em 1 hora... Mas eu não consigo continuar treinando aqui. Judô, não. Porque a nossa academia ela é pequena, então tudo a gente que tem que estar custeando. A nutricionista, suplementação, fisioterapeuta, exame... O joelho eu machuquei esses dias, exame do joelho, tudo isso. Então, um clube possibilita que eu treine com mais tranquilidade, que nem ele falou. Não, sem tem tudo, né? Pode falar. Até eu não sei se judô e jiu-jitsu é igual boxe, que fala sparring, com quem que você vai lutar junto. É diferente o nível. Pra você, essa questão, ela conta demais. Conta demais. Às vezes você vai pra um clube grande, imagina, você vai treinar com uma pessoa do seu nível até mais alto que você. Eu treinando com ela aqui todo dia, pô, a gente consegue manter um nível alto. Nível bom. Agora imagina ela treinando com a primeira do ranking. 5 pessoas assim que tá em todos os campeonatos, com 5 atletas da seleção de base, entendeu? Um vai puxando o outro, além dessa questão do nível e aumentando, né? Mas eu achei interessante, quando você olha assim, né? O Whindersson também deve ter pensado, mas você olha as competições que você ganhou, aí você olha assim, você fala, pô, mas eu com tanta competição que eu chego em brasileiro, terceiro no brasileiro, campeã goiana, campeã em Brasília, realmente deve dar uma sensação, falar assim, eu acho que eu não vou mexer com isso mais, né? É complicado, né? Além dessa questão da Polônia... É que eu sempre tive na minha cabeça a questão da Olimpíada. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não consigo parar se eu não chegar, pelo menos, na Olimpíada. Então, essa questão... Às vezes, dá uma semana que você fica mal, que pensa, será que compensa? Mas aí, depois, durante o treino, eu paro e penso, cara, é isso que eu gosto de fazer. Então, não tem essa... É difícil, né, a gente largar, né? Não, acho que não consigo. E aí já começa, por exemplo, você falou da bolsa, né? Além de patrocínio que pode conseguir... eu sei que competições nacionais, quando você chega no pódio, você tem uma bolsa, né? Principalmente que a Confederação Brasileira de Judô ela é cadastrada lá no Ministério, coisa que o Jiu-Jitsu ainda não é. Então você tem o direito à bolsa, né? O ano que vem você passa a ganhar essa bolsa. A Bolsa Federal, que já ajuda muito. Se eu não me engano, é um salário mínimo por mês. Pô, já ajuda, hein? Já ajuda a custear as viagens, né? Mas tu bota 1.200, aí tu pega uma viagem e paga 8... 10 em uma viagem, se tu for colocar na balança assim, tipo, é uma ajuda com certeza,
né? Mas assim, não é... É uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo. Mas a gente gostaria, esse podcast serve para isso, né, Tenilson, Greg? Assim como o rádio também que a gente faz terça e sexta, que é para dar essa visibilidade. A gente espera que talvez algum empresário, essas empresas grandes, igual o Whindersson falou, que dê um patrocínio. Vocês são feras da cidade. Não precisa ser muito dinheiro, mas alguma coisa, sabe? Para a gente poder valorizar. Eu não sei se Formosa tem a lei que foi sancionada, inclusive essa semana lá em Brasília eu vi a notícia do incentivo que as empresas podem dar e ser descontado no imposto. Não sei se nós temos isso aqui em municipal, né? Não sei se tem. Que eu poderia sei que ter. Poderia São ter. Vicente, a coisa assim de doação não tem. Eu não sei assim, relacionado a esporte. Tem, eu não sei bem como que funciona, mas tem esse desconto no imposto de renda. Doação assim. para ONG, para Lar Eu sei São que é bem Vicente. burocrático, sabe? Assim, é bem burocrático. Mas tem municipal ou estadual? Eu lembro que tem muitos estados que fizeram, mas municipal mesmo eu não sei se tem. Eu sei que o Lar São Vicente faz uma campanha dessa. Eu não sei relacionado ao esporte, como que funciona. Falando municipal, assim, tem a questão do Compete Formosa. Que ajuda nas viagens. Já é uma ajuda. Ah, mas eu acho que se fosse mensal, seria melhor. Porque o Compete Formosa, você tem que correr atrás a cada competição. Acho que se fosse um custo fixo... Fica muito burocrático, né? Tem que dar entrada toda a competição. Esse mês eu fiz 3 competições e cada uma eu tive que dar entrada. Então é uma burocracia. Às vezes nem dá tempo, né? Uma competição para outra de sair. Eu consegui o Compete para ir para o Mundial, né? Mas, assim, igual eu também não sei se tem um limite de atletas. Você conseguiu o valor para ir para o Mundial aqui em Formosa? Qual o valor que você conseguiu? Consegui o valor de um salário mínimo para ajudar a custear a viagem. Sim. Que é bom, né? Que é bom, não, com certeza. Então, teve essa iniciativa, né, do município, né? Mas eu não sei bem como que funciona na questão de, por exemplo, se tem mais de uma pessoa que está precisando por um mês, por exemplo, imagina... Vocês vão dividir essa verba, né? Então, imagina, por exemplo, tem um time de futebol, tem a Mariana que vai pro judô, tem eu que vou pro jiu-jitsu, tem um outro cara que vai jogar vôlei. Então vamos repartir essa verba. Né? Pelo que eu sei da lei, é 2 salários mínimos por mês. É o teto. Você não pode passar disso. Então, se você já pegou 1.200, vai sobrar 1.200 para outras pessoas, entendeu? Então, se for 2 salários mínimos, se tiver 10 pessoas, vai 200 para cada. 200 para cada. Então, é uma coisa que ela ajuda, sim, e é muito bem-vinda, mas que poderia ser mais, né? Ser melhor, assim, né? Até saindo um pouco da questão financeira, eu acho que o poder público tinha que também ajudar nessa parte de divulgação, ter um portal, alguma coisa assim, de mostrar essa parte dos esportistas. Pro judô é melhor, né? Porque a federação é de Brasília, né? Então, Brasília também tem um programa que chama Compete Brasília, que dá as passagens... Esse o professor conhece muito bem. Esse eu conheço. A questão do Compete Brasília é que a verba existia já. Ela foi reduzida a verba, tanto que para a Polônia eu não consegui a passagem. Aí você fica assim, naquela dúvida. E será eles não dão a resposta com antecedência. Uma semana antes. Então, e aí você, voltando lá, você foi para esse papo da Polônia. Você tem essa sondagem de ir para um clube, né? Um clube de ponta. Você me falou aqui. Se você quiser falar, você fala. Um clube de ponta. Não é certeza, mas está bem encaminhado, talvez, isso daí. A gente está correndo atrás no Minas Tênis Clube, como eu já falei. É referência no Brasil. Então, enviando currículo, essas coisas. O meu sensei Saulo já conversou com o sensei de lá. E também tem as peneiras, que nem no futebol. Então, você vai lá e faz a luta. O Minas, você passa uma semana lutando, fazendo teste. E, por exemplo, tem o SESI, lá em São Paulo, que você faz uma peneira mesmo, uma luta. E aí, essa questão de... cada clube tem a sua política. Alguns dão estadia, outros não. Alguns vão custear suas viagens e competições, outros vai ser algo mensal. Então, varia bastante. Mas o que pega mesmo é ter que sustentar outra casa, né? Porque o Minas, por exemplo, não tem república. Eu tive oportunidade de ir para o Minas um período curto antes de eu parar o judô, antes da pandemia, né? Quando eu lutei a Copa Minas também, eu conheci o professor de lá e daí eu tive essa oportunidade de ir para lá. Eu justamente não fui porque eu teria que pagar a minha moradia, né? Que eu não tinha lugar. E aí dificulta, né? Então, sem dinheiro. Aqui, lá, eu ia passar fome. Né? Eu achei que tinha república lá. Não. Tem outros clubes que tem, mas aí
entra aquela questão. Mas o fato de você ter ido lá para essa Copa Minas ter sido bem colocada, o pessoal já... Os holofotes, né? Eles começam a ser direcionados. Então, e eles não ficam, Mariana, eles não ficam assim, pô, essa menina tem 15 anos, tá no sênior ganhando medalha de bronze, não é uma coisa... Eles não falam, eles não elogiam, eles não chegam em você... Acho que não... Essa questão no judô não tem muito de elogio, mas tem a questão dos olhares. Então, às vezes você tá lutando e o técnico de outro clube tá te olhando ali de trás. Então, essa é uma visibilidade muito vitrine, importante. Né? Até puxando esse assunto assim... Ela é uma menina prodígio aqui da nossa região, mas com certeza tem em outras regiões do Brasil, outros estados, tem outras meninas. Vamos supor, na categoria sub-18. Você é uma das únicas com 15 anos ou tem várias da sua idade também que disputam categorias mais altas? No sub-18, por exemplo, você tem 15 e está em terceiro no ranking. A maioria tem a maioria, na verdade, tem 16. É porque o judô não é pelo mês que você nasceu, e sim pelo ano. Só que eu faço em novembro, praticamente. Então, é como se eu tivesse 15 até o fim do ano. Até 15 ainda. Tô vendo umas fotos suas ali, Mariana. É desse campeonato último agora que você participou? Essas são do regional. Essas fotos, inclusive, é a gente que compra. Então, nada é de graça. Tudo a gente que compra. Olha só, tá bem focada. Você vê a foto e nem parece que é ela aqui, né? Se você olhar pra foto lá e olhar pra ela, que tá bem... Concentrada. Ela tá focada tá ali. Vendo? A liga lá de vocês tá chique. Lá também tem a fotógrafa que vende as fotos lá também. Aí tem você aqui também. Já trocou de kimono, é outra luta, né? Essa aí foi no Brasileiro. Essa brasileira. Aí tá pegando o fantasminha pelo pescoço lá, como é que é? Um treinamento, aquecimento antes ali? Também? Oi? Faixa marrom, você? Faixa marrom. É um aquecimento ali antes de ir pra luta? Não, é a luta, é a pegada, é o início da luta. Pegar no kimono. A gente conversa bastante, eu e meu psicólogo, sobre a questão de gatilho. Um dos meus gatilhos é esticar a mão e depois fazer a pegada. Também eu tenho... Uma coisa minha é entrar sempre com o pé direito no tatame. Então, acho que cada um vai desenvolvendo seu gatilho pra entrar no modo ninja, sabe? Concentradíssimo. E essa foto, você tava saindo, tava entrando no tatame? Eu tava saindo, tinha acabado de ganhar a luta. Essa é a expressão de felicidade, né? A outra atrás, você vê a decepção, ó, que já tá sentada. Não, e olha só como que ela comemora lá. Não, é que era a primeira luta, o foco é a final, a primeira luta é só aqui, ó. Primeiro nem comemora. A primeira luta é só pra aquecer. Tem uma outra aqui... Eu vi um vídeo, tem um vídeo seu aqui, ó. Esse vídeo aí. Esse foi da última essa que foi a luta que você falou que foi a melhor sua. Que eu senti isso. Que você sentiu. Essa menina aí que você tá lutando também é bem ranqueada? Ela é campeã pan-americana. Aí. É a que ele citou, a de Brasília, que a gente tá sempre lutando. E ela tem qual idade? Ela tem a minha idade também, 15. Aí eu vou voltar de novo, porque você conta pra nós um pouquinho desses movimentos aí, porque eu não conheço esses golpes de judô. Esse já era o fim da luta, já ia era o fim? Pro Golden Score, que é depois quando o tempo acaba, faltando 12 segundos. Você vai pegar ela e vai jogar ela no chão ali, acho que é lá. Isso é um sotogari. Eu pego na perna com um ganchinho. Esse eu lembro que eu lutei. Nos primeiros golpes. Aí você já é golpe de jiu-jitsu também, né? Depois que tá no chão ali. É a transição. Pro jiu-jitsu continua a luta. Aí o juiz vai falar porque lá vai encerrar a partida, ou a luta? Isso. É porque... Pra falar a verdade, eu olhei já tinha 4 minutos de luta. Eu olhei pro cronômetro e vi que faltavam 15 segundos. Aí eu falei, eu tenho que ganhar agora, porque senão vai se estender muito a luta. Aí eu entrei o golpe. Mas a luta de judô, ela tem 4 minutos e depois ela pode se estender até que alguém pontue. E tem mais uma luta aqui, ó. Essa é a mesma. Essa foi no sênior. Essa é essa foi outra. Foi ontem, no sênior. No sênior, essa menina tinha quantos anos? 20? Eu acho que ela tinha 25, se não me engano. E que golpe foi esse aí que o juiz levantou a mão lá? Ipom. Foi um outigari. Ipom eu sei que acaba a luta. É o único que eu sei. É o ponto máximo. Ponto máximo. Até mudou a regra, né? Quando você entrou já tinha mudado ou mudou no decorrer? Não, quando eu entrei já tinha mudado. Porque era Yuko, Vazari... Koká. Koká, Vazari e Yupon, né? É isso? Agora só tem Vazari, que é a metade do ponto, e o Tirou o Yuko também? Tirou. E tirou... Eles estão tirando tudo. Tipo, uma coisa do judô é que eles tiram muitos golpes e isso acaba deixando o judô pouco... plástico. Então, pra assistir não é tão legal. Não tem tanta variedade, né? Não pode ficar não pode pegar na perna. Podia antes, né? É por isso que migra pro jiu-jitsu, porque daí você vai fazer mais Quando você vai movimentos. pro chão, por exemplo, no judô,
Assim, é 20 segundos? 20 segundos pra... Tem que estar desenvolvendo, porque senão volta em pé, entendeu? Na verdade, o problema é que varia de juiz para juiz. Tem árbitro que gosta que você lute chão. E aí ele vai deixar você até 1 minuto. Tem árbitro que não. Já quer Deu que 10 levanta. segundos, já quer que levanta. Você estuda o árbitro também quando você vai lutar? Você... Tem muitos técnicos que falam, ó, observa que esse daí não vai deixar você lutar no chão. Ah, tá vendo? Mas quando vai pro chão, que golpe que usa mais o jiu-jitsu? Assim, é uma chave, alguma coisa pra acabar a luta? Como que funciona? Quando vai pro chão? Tem a imobilização, você tem que segurar 20 segundos, que aí é um Era como se fosse um 100 quilos do... Isso. Do não, mas jiu-jitsu. tem as variações, né? E tem estrangulamento e chave, que aí quando bater, acabou. Acho que é igual o jiu-jitsu, né? Mostra pra nós aqui essas medalhas aí, qual que é mais importante pra você. Eu sei que todas são importantes, né? Mas tem uma assim que se pra você ela, essa... né? Aquela... Então, a minha favorita, eu trouxe as desse ano, e aí essa daqui é a do Pan-Americano, de bronze. Pega ali. Eu te entrego? Ela é do Open Pan-Americano, que aconteceu em Salvador semana passada. Uma medalha grande. Rapaz, as lutas do vídeo ali? Não, essa Esse daí foi de ontem, a né? de ontem. Essa daqui, que é da Copa Minas. Aí aqui tem as do Nacional dos Jogos Escolares, que nem, eu acho que eu já falei, mas é a minha competição favorita, porque é uma estrutura que é de outro mundo, assim, os Jogos Escolares. Essa daqui. É alimentação, eu já participei aqui pra fase de Formosa aqui, tem tudo. Pau, né? Tem Não, tudo. a alimentação, dormitório. Como que funciona os jogos escolares? Tem a fase Goiás, municipal. Aí, dependendo do esporte, tem a de polos, que é a regional. E depois a estadual, e aí a vai nacional. pra Goiânia, geralmente, Goiânia ou Anápolis. Ou Anápolis, os o professor fala dos jogos escolares aí, porque nós participamos do ano aí, né, professor? E aí a comida era à vontade. Aí ele queria passar os 3 dias lá. Ele falou aqui fora, foi pra ir embora. Professor, não, é café da manhã, almoço, janta. Crachá, né, Rapaz, eu vou falar pra você, tava de Não, parabéns. lá foi Jogos Abertos. Foi abertos? Foi Jogos abertos Goiânia, mesmo, vocês foram? Foi aqui. Foi aqui em Formosa mesmo, mas eu falei, tava chique, viu? Mas Mas era tinha etapa lá. de Goiás. E a alimentação, Era etapa de Formosa. excelente. Não, a estrutura dos jogos é assim, principalmente para o pessoal que está começando no esporte, é de outro mundo. Tanto que, para quem... No meu primeiro jogos, era a primeira viagem de avião de um monte de atletas. Então, eu lembro que teve muita gente chorando no avião, felicidade gritando. E eu falei, caraca, olha o que o judô proporciona, né? Porque tinha gente que não tinha saído nem de Formosa e estava indo pro Rio nesse ano. Então, foi uma coisa que eu fiquei pensando... O Índice, no início, ele falou que era pra viajar. Não, a gente... Né, a gente que... O Felipe não jogou profissionalmente também, mas eu e o Tenils que... jogou tipo, futebol amador. Quando você tá na escolinha, você vai viajar a primeira vez de ônibus pra cidade vizinha, jogam... Cara, é uma emoção. Imagina você disputar... Não, é emocionante mesmo, Greg. E assim, eu vou falar aqui... Não, eu lembro assim, que eu tinha uns 11, acho que era o sub-11, e tinha um sub-13, sub-15, que ia no mesmo 11. Então, tipo assim, a gente ficava assim, nossa, vou viajar com os caras mais velhos. Você vai... Rapaz, tipo, a cidade vizinha era 40 quilômetros. Denilson vai contar também, eu vou contar. Quando eu tinha uns 15 anos, tinha um cara que tinha um caminhão. Passava lá em casa, já ficava feliz. Ia de caminhão, né? Carroceria, pra jogar bola. E como eram 3, 4 categorias, a gente ia pra cidade vizinha e ficava, tipo, de manhã à tarde toda ali na cidade. É bom demais. Cara, era bom demais. Não, eu lembro de uma viagem, era tiro curto, assim, bate e volta, era no mesmo dia, né? Nem dormia, não. Era, nossa também. Era. E aí eu jogava bola com um Deusinho na época, quando era lá na antiga ABB, na FF. E aí tinha um horário, não lembro mais que horário que era de sair, e eu sei que quando eu cheguei lá, o ônibus já tinha partido. E meu pai, não, você não vai ficar de fora, não, nós vamos alcançar o ônibus, você pega o ônibus. Alcançamos o ônibus, mas já chegando lá no campo. Não, eu fico imaginando na escala deles, que é ir para outro estado, sair do Brasil, igual eles estão saindo. Quando o avião decolou, foi uma gritaria que eu... Meu Deus do céu! Não, eu fiquei muito feliz, porque tinha gente que estava viajando pela primeira vez e ficando longe da mãe. Sabe, umas coisas que a gente vai aprendendo com o esporte, que eu sei que talvez eu não ia conseguir sem o judô. Não, e até pela pouca idade também, falando que nunca tinha ficado longe da mãe, alguns lá. Rapaz, e assim, ó, meu menino foi viajar esses dias, a gente não deixou ele viajar porque era uma semana fora e não pôde ir. A família já fica louca. Como é que você deixa a Mariana viajar sozinha? Mas né? hoje você já tá no ritmo hoje automático, já sabe, né? Não, mas E tem toda uma pessoa responsável por trás também que a família acostuma confia. também, né? Acostuma.
E tem aquela confiança, né, do pai e tal com o professor, né? E tem toda uma instituição, né, uma federação, tudo mais. Então, os professores, eles são bem rígidos, inclusive. Aliás, você tem que deixar aqui os parabéns para a Natália, para o Jacques, para o Donizete, né? Para o Saulo. Né? A gente tem que enfatizar a questão do professor, Tenilson, que o professor já é bem assim, menosprezado aí pelas autoridades, né? Então a gente tem que dar esse valor aí para eles, principalmente do esporte, que ainda é pior, né? A não ser agora que vocês estão destacando, às vezes alguém vai assistir esse podcast, eu espero que assista, né? E que comece a dar valor nas férias de forma que nós temos, né, Tenilson? Quando a gente fala em professor aí de lutas, né? Eu lembro do mestre Miyagi, né? Tira a casaca, bota a casaca. Também era assim lá no começo, tira a casaca. E a questão do professor deles, principalmente, que a maioria acha que o professor tá ali no horário da aula, aula e sai. Mas não, igual falando, o professor tem que estar dentro da casa do cara. Vai lá conversar com os pais, instruir. E eu queria perguntar para vocês, no jiu-jitsu, tem algum atleta que vive de jiu-jitsu? No judô eu sei que tem. Porque tem patrocínio, tem a bolsa federal, que é a máxima, eu acho que é 5 mil, se não me engano. Ou é mais um pouco? O judô é bom também pela questão do exército, né? Exatamente. Então, se você tiver um ranqueamento bom, né? Se você tiver um destaque, exatamente, você entra como oficial temporário, né? Mas entra e você vai competir pelo exército, então você já vai ter mais uma renda, né? Rapaz, você falando aí do exército, né? Eu lembrei que quando eu tava na Forças Especiais lá em Goiânia, e aí, logo assim, uns 15 dias da baixa, chegou um rapaz lá, ele era atleta de judô. Aí você falou, lembrei agora. E aí ele falou que foi campeão, não sei se foi... Foi algum campeonato importante, porque ele não serviu, não se alistou e já chegou no quartel... Já chegou com moral. Só que acontece, foi 5 dias e ele pediu pra ir embora. Ele foi pro quartel errado. Falei, cara, você quis vir pra cá mesmo, você é um atleta, você é um profissional para esporte. O quartel que você vê aqui é um quartel operacional, é Forças Especiais. Só que não é para um atleta de judô. Mas então ele foi. Então talvez foi direcionado errado. Não, mas aí na época ele falou que queria ir para um quartel de Forças Especiais. Porque o atleta, às vezes era o que ele queria, né? O atleta olímpico, ele não participa dos trabalhos do quartel. Eu queria perguntar pro Whindersson a outra parte, assim, o outro caminho de quem faz jiu-jitsu. Você tem vontade de ir pro MMA? Igual muita gente que sai do jiu-jitsu vai pro MMA. Então, eu tenho até um amigo que ele já lutou bastante, né? Luta kickbox e tal. E ele já chegou em mim e falou assim: se você quiser, eu vou te treinar. Você já é bom de chão. Eu ia perguntar se você já treinou algum outro. Eu já cheguei a treinar uma época, sabe? Mas assim, esporadicamente, nunca quis lutar MMA. E aí eu penso muito em cumprir etapas, sabe? Porque tem vários atletas do MMA que vêm do jiu-jitsu, né? Mas eu penso assim, que eu preciso focar em uma coisa primeiro, né? Em viagem, né? Vamos ver se vai dar pra viajar. Se der pra viajar, você aceita, né? Certeza. Então, eu quero me destacar no jiu-jitsu agora, né? Comecei bem, os maiores campeonatos, que é o brasileiro e o mundial, então, já consegui um pódio. Então, já tô lutando com o pessoal que tá num nível bem acima. É isso que eu ia perguntar, qual é os expoentes aí do jiu-jitsu hoje no Brasil? Então, que você se espelha até como concorrente, né? Um exemplo, nesse mundial, tinha lá uns ídolos seu, cara que você falou, cara, tô lutando junto com esse cara aqui no mesmo campeonato. Não, então, é o que eu tô falando, é a questão de você chegar a um nível que o seu ídolo vai virar seu adversário. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma crescente. Eu penso assim, se eu migrar, por exemplo, para um MMA, por exemplo, agora... eu não dei o meu máximo no judô. Não vou dar o meu máximo no jiu-jitsu. Já vai pra onde? Entendeu? Entendi. Então, eu quero cumprir a etapa. Eu quero continuar treinando, batalhar, chegar no mais alto nível do jiu-jitsu, na faixa preta. E daí, então, se tiver a oportunidade de alavancar um pouco mais, aí sim. Mas a questão se eu ainda não tô num topo no jiu-jitsu, eu não vou migrar outra coisa, entendeu? Porque eu já fiz isso uma vez. Quando eu tava me destacando no judô, eu migrei, né? Então agora eu quero ser campeão mundial, eu quero ir lutar, se tudo der certo, o mundial no ano que vem, ser campeão, daí lutar o europeu, pegar todos os campeonatos grandes e ser campeão. E como você falou,
o patrocínio do jiu-jitsu, tem o Brasil Combate, né, que patrocina e tal. No judô a gente sabe mais ou menos, tem atleta que chega a ganhar acho que uns 30 mil, se não me engano, se for pesquisar com patrocínio, com militar, né, sendo militar, e com a Bolsa Federal. Juntando tudo, eles conseguem tirar aí mais de 20 mil, né? Sim. No jiu-jitsu não tem, então é mais pelo patrocínio e a premiação, né? Eu ia falar a premiação. A premiação do campeonato, né, e a marca que te patrocina. Então, você pode conseguir patrocínio, como eu consegui de uma marca, né, Brasil Combate. Eles não me dão salário, mas eles me dão material, né? Então, não é barato, né? Não é barato. Não, com certeza não. Um kimono tá custando R$400. Então, e o judô é pior porque você só pode usar kimono com selo da Federação Internacional. Tem. Um kimono da Adidas é 1.500, tá? Nossa. E você tem que usar 2 por competição. Você tem que ter um branco e um azul. Não, eu só tenho 2, que é os que eu preciso. Só o de competir. Não, o meu menino, quando estava no Visão, o Luiz Gustavo, a gente foi comprar um kimono pra ele lá, quase que eu desisti, ué. Só que a gente... Vai fazer um futebol mesmo, compra só um tênis. Se eu não me engano, foi R$490, que era um kimono simples. Infantil ainda. Pro menino de 5 anos de idade. Mas o poder público, não estou falando de Formosa especificamente, vocês conversam com os atletas, vocês ficam sabendo. Fora daqui de Formosa, tem alguma ajuda do poder público, do Estado, da cidade, de alguma situação assim? Fora de Formosa, o auxílio que a gente consegue, que eu sei que a gente consegue é do Compete Brasília. Não, estou falando para vocês, estou falando dos atletas de lá. Você tem informação de que eles são ajudados pela prefeitura, por exemplo? Pegar um de exemplo e falar assim, nossa, fulano ali que tá competindo comigo ali, é a mesma situação minha, só que é de outro estado. Só que a prefeitura tá Só ajudando. que lá o cara banca tudo lá. Não. Cada prefeitura tem um modo de trabalhar, né? Eu conheci pessoas que têm um auxílio da sua cidade, né? Da prefeitura e tudo mais. Eu não sei como que funciona, mas tem, entendeu? Então... É igual essa iniciativa do Compete nosso aqui, que é legal, né? Só precisa dar uma ajustada. Sim. Não, mas eu acho que o Compete ele vai alavancar, que é só um começo, né? E a gente trazendo os resultados por via desse auxílio, né? Eu acho que a gente vai ganhando força e pode pressionar um pouco mais a prefeitura para ajudar mais com algo, né? Que vai engrandecer a cidade também, né? Porque, assim... Tudo que a gente faz, a gente traz, leva o nome da nossa cidade também. Você acha que a gente... É uma coisa que a gente já debateu. Você acha que a gente tinha que ter também... Claro, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser debatido. Uma bolsa municipal para os atletas, principalmente individuais. Coletivo é difícil você dar bolsa para os atletas coletivos. Certeza. Mas individual, por exemplo, você e a Mariana, que são destaque, o Paraíba, que já também fez um podcast com a gente, que é um cara super conhecido aí também. Com certeza. Natália, que foi campeã. O Velto, que é do ciclismo, que foi campeão brasileiro, sênior, mas foi campeão, né? O sênior no ciclismo não é adulto, né? Já é acima de 50. Então a gente tem bastante assim individual que pode. E aí a contrapartida é vocês irem nas escolas. Eu penso dessa forma. Da palestra. Não, promover campeonatos, promover torneio municipal também, né? Sim, mas a promoção do campeonato, ela entra nisso também. Mas você ir na escola, levar suas medalhas, fazer uma apresentação de jiu-jitsu, igual a Maria, fazer uma apresentação de judô e levar as medalhas e falar, eu sou campeão, eu sou de Formosa. Isso aí é uma repercussão muito incentiva grande. muito. Incentiva, né? Chamar... Mas eu vou falar pra você que hoje, por exemplo, você não tem mais o judô, nem a capoeira nas escolas públicas. Não tem? Não tem. Nenhum dos dois? Porque nas particulares tem, porque eles pagam o professor, né? Mas nas escolas públicas você não tem. Antigamente você tinha mais educação, se eu não me engano. Tinha segundo tempo, que era o nome dos projetos. Mas eu vou te falar, viu? Nas escolas públicas hoje, não é só Formosa, mas é no Brasil todo. Eles estão tirando a educação física, né? A atividade física dos alunos. Às vezes tem até o tatame, mas não tem a aula. Eles estão fazendo muito, a educação física hoje é aula. Você vai ler sobre a educação física, você não vai praticar atividade física. E no novo ensino médio não tem mais educação física. Eu mesma, eu não tenho. Eu tenho trabalho e aí você faz uma redação e questões do Enem. E quem não quiser fazer isso, pode fazer no contraturno. Mas não tem um horário que seja obrigatório. Então você tem a opção de ser sedentário ou não. E o nosso corpo, ele quer sombra e água fresca, ele não quer se movimentar. Isso vai repercutir lá na frente, porque eu, como professor de educação física,
cada dia mais você vai ver um aluno novo chegar para você sem ter um mínimo de coordenação motora, de lateralidade, porque deixou de lado a atividade física, porque a vida de hoje te proporciona tudo na mão, você só precisa discar e chega até você. Então, quando chega um pouco mais à frente, isso vai repercutir na sua saúde, no social, né? E, assim... Eu acho que no ensino médio... Eu trabalhei numa escola lá no Elefante Branco, em Brasília, vocês conhecem, né? Lá na 910 Sul. E lá, a educação física para o ensino médio, você escolhia a modalidade. Lá tinha muitos professores, né? De capoeira, de judô, de não sei o quê. Então, o aluno escolhia. O grande centro aí do esporte, que vamos supor que é os Estados Unidos hoje, você vai fazer o high school lá, você escolhe. Se você for levar uma vida de atleta... Por isso que os Estados Unidos hoje lidera todas as Olimpíadas aí no ranking de medalha e tal, porque a pessoa desde a adolescência ali, ela já tá focada naquele esporte ali. Porque no ensino médio você já tá com outra cabeça, né? Eu acho que tem que ter atividade física, não pode deixar de ter. Não, igual ele Mas falou. Você pode direcionar. Então você é de judô, se não tiver judô na escola, tem vôlei e futsal. Você escolhe um dos dois e vai praticar. Então a gente tem que fazer com que as pessoas pratiquem, né, a atividade. Então... Eu acho que tinha que, nesse sentido, mudar também um pouco o ensino médio. Devia ser uma prioridade, na verdade, né? Porque cada vez mais as pessoas estão distantes umas das outras, as pessoas não conseguem... Adolescente, eles vivem num mundo virtual. Mas se você tira o celular da mão dele, não consegue conversar com as outras pessoas. Fica mais importante a atividade física, né? Em relação a isso. Então, e igual ele falou, a coordenação motora, a gente vai ver isso daqui 5 anos. A postura das pessoas, os problemas... Você vai... Joga uma bola, ou deixa cair uma maleta, não dá conta de pegar. Não dá conta, não tem coordenação. Passa o copo aqui, esbarrou no copo, o copo vai cair, entendeu? Não tem... Opa, peguei, vou ter que ir em cima. E isso reflete na vida adulta e depois, o pior ainda, vai refletir na vida, na velhice. Porque o exercício físico, ele vai te deixar envelhecer com saúde. Parece que tem um dado assim, já na época que eu estava na universidade. Cada $1 investido no esporte são 2 a menos na saúde. Exatamente. Não, então... até essa questão de esporte, aí a gente está falando de esporte individual, mas até o próprio futebol, cara. Você vai numa pelada hoje assim, isso é difícil arrumar gente para jogar um futebol. Tá diminuindo, hoje, né? Tá diminuindo. Tipo, eu jogo futebol, que eu tô com 32 anos, que eu sou o mais novo. Então, tipo assim, pessoas que da minha geração para trás não tá praticando mais esporte, você não acha gente para... Até uma vez eu passei... Eu tinha acabado de sair de um futebol e vi na esquina uns 4 meninos jogando videogame dentro do PC, jogando no celular. Né? Aí eu pensei, eu falei assim, era 4 que era pra estar jogando futebol e tudo, que hoje saiu do esporte, que não pratica mais. Eu não falo nem nível profissional, eu falo e o de recreação ali. O Índice falou uma coisa importante. O celular hoje acabou. O menino não quer sair do celular. O filho de Tenilson eu acompanho. É o tempo inteiro no celular. Então, se ele não leva, vamos, ele às vezes... Mas às vezes até gosta. E às vezes vai pro futebol e tá gostando. Não, agora ele passou a gostar. Passou a gostar, por quê? Né? Porque você insistiu, né? E faz amizade. E começou através do meu mais novo, né? O Lucas. Mais novo que gosta, né? De movimento, de mais correr. Novo, eu vou falar pra você. E aí, quando eu coloquei o mais novo na escolinha... O outro se interessou. Só que eu já tinha tentado colocar algumas vezes o outro e ele não quis. Só que quando eu coloquei o mais novo, aí ele interessou a participar da escolinha. Hoje ele joga lá na escolinha do Iron, participa na escolinha do Iron. E fica me perguntando, pai, tem jogo hoje? Pai, tem jogo hoje? Então ele se interessa. Tá vendo? Incentivo, né? Mas é assim, né? Se eu falar assim, hoje eu vou lá na Arena Hope, vamos lá brincar lá um futevôlei ou um vôlei? Não vai. Não vai. Mas é justamente um incentivo também. Tem muitos pais que deixam de lado. Acha mais fácil você entregar o celular pro filho e ele ficar quieto e não te dar dor de cabeça do que você fazer uma atividade com ele, por exemplo. Né? Tá desse jeito então, hoje em dia. A gente fala assim, a criança não sai do celular, mas às vezes o pai não tira o celular da criança. Porque quer ter menos trabalho. Não, me dá esse celular aqui, vai fazer alguma coisa. Não, às vezes o menino tá chorando. Toma o celular aqui, ó. Para de chorar, vai lá. Não, e uma coisa hoje que é grave, né? A gente vê questão de depressão. O esporte, a gente que quando vai bater uma peladinha de futebol é demais. Você sai... Né? Depois ainda tem uma conversa ali, aí cada um na sua, do judô, você no jiu-jitsu, não é bom? Então as pessoas têm que ter essa disciplina. Além da atividade física, do exercício, liberar vários, né, hormônios que vai te dar a sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, ainda tem a questão social, de você interagir com pessoas, criar vínculos com pessoas e não com objetos, né? Não, e eu lembrando aqui, você falando dele visitar as escolas para incentivar o povo, eu lembro, velho, eu tinha uns...
O pai do Dante, lá em Tumbiara, foi meu professor de educação física, careca. Dante que é o jogador de vôlei. Dante era aquele que jogava a bola lá em cima, lá, né? E caía quando ele foi campeão das Olimpíadas, se eu não me engano, em 2000. Eu tinha 9, 10 anos, aí o pai dele levou ele lá no colégio. Então, o Dante ele tinha acabado de ganhar as Olimpíadas. Cara, a gente ficou assim, brilhando. Pô, assim, falando. Que o pai dele era professor nosso, mas nunca levou ele nem nada. Aí o cara chegou lá em Tumbiara, depois da Olimpíada, ele foi lá na escola. A gente ficou vislumbrado com o cara. Então, aí, Greg, a gente tá falando de um patamar bem mais alto, mas a gente pode aproveitar os nossos atletas formosenses aqui, ó, campeões. Cara, mas pode aproveitar olha o tanto de medalha. Pô, aqui, Whindersson, e é difícil fazer uma competição dessa Formosa? Cara, eu falo pra você que não. Se tiver um apoio de um órgão público, principalmente, cara, a prefeitura liberar um ginásio, né? Por exemplo, um equipamento de som e custear a medalha, assim, não sai, não custa caro, sabe? E o pessoal vem, participa e luta. Antigamente tinha mais, já teve bastante campeonato de judô, principalmente aqui em Formosa. Eu acho que o judô acabou muito em Formosa depois que começou o pessoal a migrar para o jiu-jitsu. Deu uma saída do judô. Cara, eu acho que não. Ainda tá mas essa questão de competição, que eu acho que a gente até tocou num outro assunto sobre futebol disso, é a parceria pública-privada. Tem que ter. Porque eu acho que falta um pouco aqui. Porque, vamos supor, você pega a prefeitura que disponibiliza uma premiação que seja, o ginásio, você vai no Interbrasil lá, que o cara é aficionado com o esporte, gosta. Vamos fazer um patrocínio. Junção você consegue fazer. E várias empresas querem, local, né? Isso que eu tô falando. Botar a sua marca lá, porque todo mundo vai ver. Às vezes não tem retorno financeiro para a empresa, mas ela gosta de ver a empresa ali incentivando o esporte, gosta de ver a cara dela ali. É o nosso caso da Liga, né, Tenilson? Sim. Nós temos 20 patrocinadores. Né? Alguns é permuta, outros é dinheiro. Então acho que falta essa parceria da prefeitura. Acho que abrir um pouco as portas para a empresa fazer junto, porque é difícil aqui você ver um evento que tem o apoio da prefeitura e de empresa privada, né? Então... E eu queria saber de vocês, nós já estamos já na reta final, né? Aí, o que vocês pensam aí daqui para frente, né? Se vocês almejam, a Mariana já sei mais ou menos, o Whindersson também, eu acho que ele também quer chegar lá no topo, igual ele falou, né? Fala aí, Whindersson, o que você acha? O que você acha que precisa? Para onde você quer chegar? Então, eu hoje, o meu maior foco agora é o próximo Mundial, né? Já pensando no ano que vem, já visando o primeiro lugar, né? Eu tenho em mente lutar o europeu e lutar o brasileiro no próximo ano e o mundial na faixa marrom para mim poder chegar bem na faixa preta e daí que o bicho pega mesmo no jiu-jitsu, né? Então treinar, seguir direitinho, fazer o dever de casa. Vocês gostariam de... Aí a Mariana vai falar também. Você já completa e a Mariana fala. Vocês gostariam de um reconhecimento maior? Ah, com certeza. Não só questão financeira, eu tô falando, né? De tudo. Porque tem gente em Formosa que não sabe. Eu mesmo, aquele dia que você veio, eu não sabia. Então, assim, a gente precisa de uma maior divulgação, né? Cara, eu acho que é isso que vocês estão fazendo, sabe? Eu queria até parabenizar vocês pelo espaço, porque isso aqui pra gente é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa não vai assistir o podcast completo, mas vai pegar ali os cortes e vai conhecer e às vezes vai buscar saber quem que é e aí chega alguém querendo ajudar e vai alavancando. Se tivesse mais espaços como esse, assim, se as pessoas tivessem mais notícia, né, do mundo esportivo, talvez as empresas até se interessariam mais, né, em estar colocando o seu nome ali, tá? Porque tem visibilidade, né? Tudo é uma via de mão dupla, todo mundo, né, quer receber, mas tem que ceder também, né? Então, eu acredito que é essa questão de você conseguir trazer o público, né? E a divulgação é importantíssima. E a divulgação. Né? Não, e a gente que acha que nossa divulgação é pouco, mas igual quando teve a campanha da vaquinha mesmo da Mariana, teve várias pessoas ali mandando mensagem. Manda de novo aí o Pix aí. Eu não sei se chegou o Pix, mas algumas pessoas a gente acha que é pequena a nossa visibilidade, mas acaba afetando. E até os cortes que a gente faz, né? Quantas visualizações que não dá, né? Sim, no espaço municipal, no âmbito municipal, pelo menos assim, a gente tem um pouco de visibilidade, né? Eu acho que a questão de divulgação, não só de empresa, mas, por exemplo, para
adolescentes que nem eu, o colégio incentivar. Eu estudo no Colégio Visão, eu mudei para lá, tenho bolsa esse ano. E a diferença que fez ter toda uma estrutura, os professores, os profissionais do colégio mesmo. Parley empolgado. Nossa, não, e todo mundo buscando meios de me ajudar, porque eu fiz 3 viagens em semana, no mês de provas. Se não fosse a ajuda deles... Isso, fizeram uma vaquinha forte lá no Visão. Além de vaquinha, a questão de o professor prepara já as provas, já... Ixi, a Mariana, como é que vai fazer essa prova? A questão é estender os prazos, às vezes mudar a didática. Então, esse incentivo do colégio, para quem é criança, adolescente, e até para o colégio é bom, porque você ter um atleta dentro do seu colégio já doido. E outra, dentro de sala de aula, eu vejo o foco dos meus colegas cada dia menor. Cada ano que passa, eu acho que por conta do celular, a gente assiste um Reels no Instagram de 15 segundos. Para você assistir uma aula de 1 hora, às vezes 1h30, é muito complicado. Muito complicado com o celular, com esses Reels aí que você falou. E aí chega uma notificação, e aí, sabe? Então, acho que o esporte ajuda o colégio também. Essa questão do tirar o adolescente um pouco do celular e trazer para esse mundo real, sabe? E ajuda a aprender. Às vezes eu não estou conseguindo estudar para a prova, eu paro, vou para academia, quando eu volto... eu consigo reter todo o conhecimento, sabe? Então você também, além da questão financeira, você também gostaria de uma divulgação maior, né? Sim. É o que a gente já chegou a essa conclusão e por isso a gente está aqui com esse podcast, né, Tenilson e Greg, que a 92 abraçou. Aliás, eu quero deixar os parabéns, esqueci do Colégio Visão, que abraçou você lá, né? E todas as empresas aí envolvidas com o Whindersson, com a Mariana. E esse espaço é para isso. Eu que sou do esporte, eu vivo do esporte já há quase 27 anos, né? E antes disso eu já jogava futebol aqui na cidade e outras cidades também, jogava muita bola por aí. A gente que gosta, que tem o esporte na veia, né? Porque depois que a gente entra é difícil, né? Parece vou nem falar o quê, né? Mas é difícil a gente sair, né? E a gente quer continuar competindo, né? Mas a dificuldade é grande, ainda mais no nível que vocês estão. Então, criamos esse espaço com a ajuda do Hugo Teixeira, Hugo Carvalho, da rádio. Do Zé Gotinha. Do Zé Gotinha, toda a equipe aí, sabe, ajudando a gente. Nós vamos continuar fazendo. Nós temos um programa de 1 hora. Eu sei que às vezes é difícil vir, né? Correria. A Mariana já veio 2 vezes, você veio uma. E quando vocês quiserem vir divulgar, é só mandar, ó. Vou aí divulgar. Porque parece que não, mas as pessoas escutam, né? Então, assim, isso vai passando, né, aos poucos. E eu sempre onde eu vou, eu falo do Whindersson, eu falo da Mariana, porque eu faço questão de falar. Falo, vocês conhecem o Whindersson, campeão, 3º no Mundial? Não sei quem é. Pô. Disputou um campeonato na esquina ali, ó. Manda, pessoal, esse final de semana fui lá, disputei e a gente divulga aqui. Não, e olha assim, né? Eu já conheço o Whindersson há um bom tempo e não sabia que ele era campeão dessas coisas, né? Quem me falou foi minha esposa. Falei, ó, convida o Whindersson lá, ele tá indo para os Estados Unidos e tal. Eu falei, quem? O Whindersson. Aí então, ela me mostrou a foto, aí eu lembrei, ela falou, trabalhava pra Ivan, rapaz. Então... Independente de importância, esporte, a gente tá divulgando. Um amigo meu que tava escutando no rádio falou assim, o Greg tá lá no programa, é o Greg lá do futebol, tá divulgando o campeonato de terrão com a gente. Então, tipo assim, amador, profissional, a gente divulga. Então, a nossa parte nós vamos tentar fazer aqui, né? E se conseguir até mais, a gente vai tentar também entrar em contato. Se alguma empresa falar com a gente, passa para vocês. É isso que a gente quer, que esse podcast chegue longe, que vocês consigam ser mais vezes campeã. Mariana, o objetivo é a Olimpíada, que eu sei, eu tenho quase certeza, 99,9% que ela vai chegar lá. Esse 0,1 fica por minha conta, tá? Você é 100%, você sabe que você vai chegar lá. Com o pé no chão, né? A gente conheceu você pouco, mas o Saulo sempre fala que você sempre pé no chão. Cada luta é um degrauzinho ali, não tem nada, né? Igual aquela imagem ali que você ganhou e comemorou, igual o Greg falou, só assim, ó. Não ganhei nada ainda. Já focada para a próxima luta. Né? Não ganhei nada. Então, a gente espera que os formosenses aí destacando mais nas artes marciais, né? Parabéns aos professores. E eu quero agradecer a presença de vocês. Tem Nilson e Greg, pode falar aí também pra gente... Eu quero agradecer a presença sua. Eu sei que não foi fácil, só a gente sabe, né? Quanto tempo a gente vem trabalhando. Para trazer os dois juntos, né? Para trazer os dois juntos, né? E cada um tem o Whindersson tem o trabalho dele todinho, a rotina, a sua rotina também. Então, assim, a gente pegar uma segunda-feira, conseguir colocar vocês dois aqui foi difícil. Não foi fácil, né? O professor falou que realmente deu trabalho. E agradecer. E, assim, sempre que tiver mais, pode contar com a gente, né? Tem o telefone do professor Felipe, você tem meu contato.
Tem o Greg também, só procurar, a gente tá aí. E no programa, né? De uma hora, né? Estamos aí para somar. Estamos aí para somar com vocês. Agradeceu que eles terem aceitado o convite e a gente viu a luta, porque uma semana, Mariana pode, aí o Whindersson, vou competir em tal lugar. Aí chegava na outra semana, o Whindersson pode, a Mariana tá competindo. Então, foi uma luta também, né? Foi uma luta. Sim, já juntar as duas celebridades, né? A Mariana toda semana compete. Então, o Whindersson agora tá meio parado, mas quando começar também... Só agradecer mesmo a vinda, o espaço tá aberto aí para quando vir, a gente já falou e já pode ter certeza, né? Viu? Eu, como esportista que eu sou, né? Mais da área do futebol, mas eu sempre participei, ia para os Jogos Brasileiros Universitários e gostava de assistir todas as modalidades, torcer para a galera, né? O brasileiro universitário é igual o escolar, né? Tem todas as modalidades. Então, aprendi a gostar, eu fiz educação física também. Pode ter certeza, eu sou fã de vocês, viu? Pode ter certeza absoluta. O que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos ajudar, vamos divulgar sempre. Se tiver alguma coisa, manda no meu Instagram, manda do TNews, da rádio, sei lá, a gente vai compartilhar. E falando em Instagram aí, se quiser falar o Instagram seus aí também, pode falar, pode olhar para a câmera aí, falar o Instagram, né? Às vezes tem alguém que quer seguir vocês, acompanhar. Já agradecer também. E agradecer o patrocinador, finais, alguém pode agradecer novamente aí, pode tá aí. O meu Instagram é windy.torres, né? Para quem quiser seguir, acompanhar lá, tá sempre postando os eventos, o dia a dia, né, que a gente de treinamento e tudo mais. E agradecer, né, todos os meus parceiros, meu patrocinador, a Brasil Combate, que agora é minha patrocinadora, a Interbrasil, que está sempre comigo, o Kaique Nutri, que está sempre ali ajustando a dieta para conseguir bater o peso, o Alan da Bodyfit, que dá suporte com suplemento. Tá com estrutura, hein? Tá. Agora o negócio tá andando. Tá andando. O professor, sem dúvida, agradecer todos os professores, né, que passaram pela minha vida, desde o Donizete, o Sensei Sal, a Natália, o Jackson, a Sensei Stephanie, todo mundo. Você vai marcar todas as pessoas, você falou, as empresas no Instagram seu, para eles verem os recortes aí do podcast. E todos os parceiros, são muitos que ajudam, né? Então é até difícil lembrar todo mundo agora, mas estamos sempre postando lá também no Instagram e caso alguém queira ajudar, né, ter interesse em patrocinar e saber mais como que é a rotina e os próximos eventos, né, só chamar lá no Instagram, né, @windy.torres, que é sempre bem-vindo, né? É isso aí. O meu Instagram é @marijudoca. E agradecer, além da abertura aqui, porque toda vez que eu saio do programa, eu saio com energia renovada para treinar cada dia mais. A Academia Túlio Vaz, que cede o espaço, os profissionais são maravilhosos. O Colégio Visão, além dos professores, o Tarley, que está sempre... Toda vez que tem campeonato, ele tira foto, me manda mensagem. Então, empolgadíssimo. E também, além do colégio, meus colegas de treino, porque eu sei que quando eu tenho que bater peso, eu baixo mais ou menos 2,5 kg. É pouco, mas para baixar o peso... Dá trabalho, né? Dá trabalho, corta a alimentação. Eu fico mais ou menos 2 dias sem comer. Nossa. E treinando 3 vezes ao dia. Então, você fica um pouco chato. Eu sei que, às vezes, o eles te aguentam, né? E me aguentam. E a gente tá sempre treinando juntos. Então, é uma família. O meu sensei Saulo, a Leiliane. E a todos que treinam comigo. É isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar o nosso podcast. Rapaz, a gente vai falando... Já quase 2 horas a gente falando aqui, né? Não, se não tivesse o tempo, a gente ia falando. E aí ia ficar aqui até amanhã. Então, o Zé Gotinha tá ali também já querendo ir embora. Então, galera, muito obrigado. Muito bom esse podcast. E vamos pro próximo, né, Tenils? Próximo episódio aí. Trazendo outra modalidade. Acompanhe nós pro próximo aí. Semana que vem ou na outra, estamos lançando mais um podcast. Fechou?